Rádio Nação Rubro-Negra. Daquele jeito! O som da nação. Está no ar. Corneteiros.com. Cornetar é arte. Fazer com humor faz parte. Boa noite, nação! Estamos começando mais um Corneteiros.com aqui na nossa Rádio da Nação. E deixa eu dar uma boa noite pra galera da mesa aqui. Boa noite, Renato Lalas Cross. Boa noite, Hélio. Boa noite aí a mesa. Boa noite, nação linda. Né, cara, vamos falar aí sobre um assunto meio complexo que tem gerado certas dúvidas aí da galera. Vamos lá, vamos falar do Mengo aí. Boa noite, meu parceiro, DJ Careca Talibã. Boa noite, HL, boa noite, Renato, boa noite à mesa, boa noite à gigantesca nação rubro-negra que tá ligadinha aí no nosso corneteiros.com. Hoje a galera vai ficar muito bem informada aí com relação aí à questão aí da parte financeira aí do time, né? Do clube, né? Também. E tô trazendo aqui dois especialistas aí pra gente conversar, trocar uma ideia sobre o balanço patrimonial do Clube de Regatas do Flamengo. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao nosso parceiro Zeca Urubu, que já participou com a gente aí a semana passada. Boa noite, Zeca. Boa noite, HL. Boa noite, Talibã. Boa noite, Renato. Boa noite, Walter. Boa noite, nação rubro-negra. Estamos aqui para elucidar agora esse balanço. Fico até um pouco lisonjeado aí com o parceiro HL falar especialista. Nossa, especialista eu? Professor de educação física? Apenas entendo um pouquinho. Estou estudando um pouquinho de contabilidade, estou entendendo um pouco. Valeu, galera. É isso aí. Muito boa noite, meu parceiro. Esse sim é um especialista então, ô Zeca. Walter Monteiro, muito boa noite. Da Embaixada Fly RS do Rio Grande do Sul. Boa noite, HL, boa noite, Zeca, boa noite, Lalas, boa noite, Talibã. Não sou tão especialista assim não, na verdade eu tenho por hábito de vez em quando ler balanços patrimoniais de um modo geral, né? Mas eu também não sou contador, não sou auditor, sou mero advogado. Mas, de fato, essa questão do balanço do Flamengo é uma questão que me apaixona muito discutir, porque é a forma da gente descobrir o que estão fazendo com o dinheiro da nação, né? Então, toda vez que esse balanço é publicado, eu faço questão de dedicar alguns minutos a ele, algumas horas, na verdade, ao balanço e tentar explicar algumas coisas. Tentar, porque o balanço do Flamengo é complexo demais. Eu acho que ninguém consegue explicar por inteiro o que está escrito ali. Boa noite, nação. Pois é. A primeira coisa que chama atenção é que não é só você, né? Não sou eu, a nação rubro-negra, de um modo geral, tem uma dificuldade muito grande de entender o que se passa no Clube de Regatas do Flamengo, né? Principalmente porque o Flamengo não tem nenhuma preocupação com a transparência. Via de regra, quando uma empresa, uma instituição divulga seu balanço, a administração, né, os gestores dessa instituição, costumam ter o cuidado, a cautela de explicar, né, de fazer uma apresentação, de tornar esses números que estão ali, explicá-los numa linguagem mais acessível, né? E essa não é a preocupação do Flamengo, muito pelo contrário. A preocupação do Flamengo, a tônica desse balanço é ocultar, a tônica desse balanço é esconder coisas. Então é muito difícil a gente tentar entender. Qualquer coisa que a gente fale não pode ser tomado como uma conclusão. Nada é definitivo no balanço do Flamengo. Porque tudo está sujeito a uma revisão, de repente, coisas que ao longo dessa semana eu disse, já voltei atrás, depois de conversar com outras pessoas também voltaram atrás. Mas, como comentário inicial, eu acho que tem duas coisas que marcam bastante esse balanço. A primeira é que se trata do balanço mais difícil, mais complexo e mais misterioso que eu já vi em toda a minha vida. E a segunda coisa é que, para surpresa geral, esse balanço, todo mundo estava esperando um cenário de terra arrasada, né? Todo mundo estava esperando que as coisas fossem realmente muito sinistras e, para minha surpresa, esse balanço não é tão ruim quanto a gente esperava que fosse. Pelo contrário, eu acho que desde que o Flamengo começou a divulgar seus balanços patrimoniais, esse talvez seja o melhor balanço que a gente já tenha visto. Assim, como você mesmo falou, Walter, esse balanço ele é muito complicado de entender. Porém, certas coisas têm que ser elucidadas aí, por exemplo, uma coisa que a gente já tem conversado,
seja por e-mail, seja por Skype. Tem a questão, por exemplo, aí da dívida do Flamengo, né? A dívida do Flamengo aumentou. A gente vê nos sites aí. Alguns falam que aumentou de 340 para 350 milhões, outros falam que aumentou para 435. Você olha no balanço, vê um passivo não circulante de 488. É aquela coisa que está tão nebuloso nesse sentido. Assim, a gente, pelo que a gente consegue enxergar, com muita coisa melhorou. Mas será que é isso mesmo que a gente está vendo? Bom, a gente tem que partir do princípio de que os números que estão ali são verdadeiros, né? Porque se forem falsos, aí é caso de fraude, né? Agora, se os números forem verdadeiros, né, até porque eles foram auditados, e tem que fazer essa ressalva com muita cautela, se forem verdadeiros, porque no Flamengo a gente já viu muita coisa acontecer. Mas a dívida do Flamengo, que era de 342 milhões, ela agora é de 355 milhões. Ela cresceu muito pouco de um ano para o outro. Certo, mas vamos dar uma olhada aqui direito, dar uma olhada nesse balanço patrimonial. Uhum. Teve melhora, por exemplo, se vamos comparar com os anos de 2010 e 2011, na questão de receita, né? Principalmente o ativo circulante e o ativo não circulante também, que deu uma catapultada aí muito em questão dos imóveis do Flamengo. Não, e dos imóveis do Flamengo, que subiu aí mais de 250 milhões. Ah, sim, é verdade. Imobilizado, sim. Uhum. O imobilizado subiu muito e tem que se falar a verdade também, assim, a Patrícia fez melhorias na Gabi? Fez, todo mundo sabe disso, né? Assim como também as melhoras das instalações do Ninho do Urubu, que ainda não está pronto. Porém, esse salto de mais que dobrou o valor do imobilizado do Flamengo, vai muito por conta da atual bolha no mercado de imóveis. A última avaliação que o Flamengo tinha feito no imobilizado dele tinha sido de 2005 ou 2006, ou seja, antes dessa bolha atual. Então, esse grande salto foi muito por conta disso. Então, assim, tem gente que está se montando em cima desse valor, falando que foi feito pela gestão atual, sendo que isso realmente melhorou as coisas, melhorou lá na parte do clube, do Ninho do Urubu, mas não é esse ponto como eles estão montando aí também não. Mas Zeca, o que melhorou de verdade no ativo, não circulou, ativo do Flamengo, né? Não digo nem essa questão da avaliação, tudo bem, é importante, mas acho que isso é mais um artifício, assim, para adequar o balanço e sair daquela condição de patrimônio líquido negativo que a gente tinha antes. Mas o que muda de fato as perspectivas do Flamengo para os próximos anos não é esse ativo imobilizado. O imobilizado, o Flamengo, parte dele não pode nem vender, né? Vamos falar a verdade. A Gávea não pode nem ser vendida. O centro de treinamento até poderia ser vendido, mas o Flamengo precisa do centro de treinamento. Pelo contrário, essa é a grande realização da Patrícia, de fato, a grande coisa que a gente precisa aplaudir na gestão da Patrícia Amorim é pela primeira vez ter tirado o centro de treinamento do papel e ter colocado para a obra, né? Mas a grande melhora do Flamengo é no contas a receber, que se explica pelo contrato da televisão. O Flamengo terminou o ano de 2010 com receitas a receber no futuro de apenas 29 milhões. E agora o Flamengo tem, para 2013, 2014 e 2015, 269 milhões para receber, o que dá um conforto para o gestor, para o próximo presidente do Flamengo, de ter 90 milhões por ano para receber, se esse dinheiro, evidentemente, não for antecipado, né? Que me parece que não pode ser antecipado. O que dizem é que o contrato da TV Globo proíbe essa antecipação. Mas essa é a melhor efetiva do Flamengo. O que tem de bom no Flamengo, e não só no Flamengo, no segmento de futebol como um todo, é o contrato com a TV Globo. Não, isso é fato. Mas você pega aí, você falou que não pode ser antecipado. Realmente, acho que não pode ser antecipado com a TV Globo. Não pode. Mas o ano passado, o Conselho Fiscal autorizou uma antecipação de receita, que o Flamengo acho que acredita ter feito um empréstimo de 40 milhões no banco para poder pagar no total, depois que parcelado e tudo mais, ia pagar um total de mais de 50 milhões, quase 60 milhões. Eu lembro que era uma coisa mais ou menos desse tipo, né? Então, assim, não foi antecipado diretamente com a Globo, mas o Flamengo está antecipando, botando o dinheiro da Globo como garantia. Mas você sabe que eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que esses 40 milhões que o Flamengo pegou no BMG, que não foram 40, na verdade, foram 32, porque 8 já estava devendo ao BMG, né? Eu acho que não, eu volto a dizer, o Flamengo pegou esse dinheiro para pagar o Big Banco, porque o Flamengo devia uma grana para o Big Banco, né, de antecipações antigas, devia 34 milhões para o Big Banco, e agora só deve 9, 10 que seja. Então o Flamengo liquidou sua dívida com o Big Banco, 24 milhões desapareceram. Em compensação, aumentou muito a dívida com o BMG. A impressão que me dá é que o Flamengo pegou um para pagar o outro. É por aí. E outro detalhe assim, rapidinho, né? Com relação à comparação também do ano passado para esse, também é aquela história da atualização monetária, né? Da Selic, né? Se fizer a conta aí, sim, né? Sim. O Flamengo, o crescimento da dívida
de um ano para o outro, seja ela qual for, viu? Seja ela qual for, a dívida privada com os bancos, etc., o crescimento da dívida é inferior ao crescimento da taxa de juros. O que significa que a dívida do Flamengo, em termos reais, diminuiu de um ano para o outro. Pouco, né? Bem pouco. Devia ter diminuído muito mais. Isso é que a gente lamenta, porque a receita do Flamengo explodiu. A tristeza que a gente tem que constatar é que, enquanto a receita do Flamengo cresceu 40 e poucos por cento, eu vou até pegar o dado aqui definitivo, mas enquanto a receita do Flamengo cresceu 40 e poucos por cento, o endividamento cresceu mais de 50%. As despesas, as despesas cresceram mais de 50%. Ou seja, o Flamengo se comporta como um novo rico, né? Tem dinheiro novo, vamos gastar. Mas você acha, ô Walter, mesmo que foi porque, assim, houve muitas análises, né? Cada uma divergindo da outra, e você disse que esse foi o balanço mais positivo da história aí desde que o balanço foi publicado, foi mais positivo que o Flamengo teve. Mesmo com o aumento da dívida, ou seja, mesmo o Flamengo não conseguindo diminuir a sua dívida, você acha que foi um balanço positivo, mesmo tendo um aumento muito curto? Acho porque pela primeira vez acho por duas coisas. Primeiro porque pela primeira vez você não vai carregar a dívida de um ano para o outro, tá? Se no final desse ano, por exemplo, a Patrícia jamais vai poder dizer o que ela vem insistindo, né? Que ela está pagando dívida de gestões passadas. Esse balanço de 2011 acaba com esse tipo de desculpa. Acaba com esse tipo de discurso, porque a dívida está mais ou menos equacionada. A dívida está mais ou menos congelada. Tanto que ela uma dívida que cresce 4%, né, num país que tinha uma taxa de juros aí de 12%, é uma dívida que diminuiu. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu acho interessante. A segunda coisa que tem de positivo nesse balanço é que, pela primeira vez, a gente consegue fazer um planejamento de médio prazo. Porque, pela primeira vez, você tem uma receita fixa garantida pelos próximos 3 anos muito alta. A gente nunca teve isso. Quem assumir o Flamengo ano que vem vai ter, durante os 3 anos do seu mandato, 270 milhões da televisão para trabalhar. Entendi. Então, assim, então a gente realmente, falando do lado positivo aí desse balanço, tem outro ponto que me chamou a atenção, que foi o seguinte: o Flamengo, ele, como você já disse, conseguiu uma receita muito alta, né, um aumento aí de 60 milhões com relação ao ano passado, e essa receita ela vem aumentando gradativamente, né, desde 2007, né, se não me engano, ela vem aumentando gradativamente, e deu um salto do ano passado de 2010 para cá, claramente influenciado pelo dinheiro da Globo, né, que representa cerca de 50%, né? O dinheiro da Globo representa 51% das receitas totais do clube. Isso. E essa receita do Flamengo, esses números me agradam muito porque, assim, o Flamengo não desfez nenhum jogador. O Flamengo não vendeu a sua base, por exemplo. Sim, né? esse é outro dado. Então, assim, isso diz que o Flamengo tem essa estabilidade, digamos assim, ou seja, o Flamengo tem os seus jogadores aliás, o Flamengo teve o menor número entre os principais clubes do país com relação à venda de jogadores. São Paulo, Santos, o Internacional. Enquanto esses clubes tiveram um ganho muito grande com venda de jogadores, o Flamengo teve quase nada, ou seja, praticamente não influenciou nas receitas do clube, né? Pois é, esse comentário é muito, muito interessante, Renato. Porém, Walter, mas isso aí está sendo uma dinâmica do mercado, Renato. O mercado, não só brasileiro, mas mundial em si, a venda de jogadores caiu demais no mercado do futebol mundial. Aquela festa que era, não está sendo mais. Principalmente o mercado europeu, o pessoal está dando uma segurada nos gastos deles. E o futebol brasileiro hoje, com esse novo contrato com a Globo, os clubes estão ficando um pouco independentes dessa venda. Ô Zeca, você repara uma coisa, em 2008, a maior receita que o Flamengo teve, né, empatado com o direito de TV, foi ambas de 28%, veio da venda de jogadores. Né? O Flamengo sempre utilizou a venda de jogadores, a venda de seus atletas, para fechar as contas. Em 2010 e 2011, isso é uma coisa que praticamente não existe mais. Em 2010, inclusive, só 1% da receita do Flamengo veio daí. Em 2011, 5%, mas ainda assim muito pouco. Eu acho até que é tão pouco que o Flamengo até devia vender alguma coisa, entendeu? Porque exatamente. O mercado
um clube de futebol pressupõe ter algum tipo de lucro na venda de seus atletas, né? Então, talvez até, mas isso é mais... Nessa atual gestão, o Flamengo vendeu o Obina em 2010, em 2011 vendeu o Vanderlei, né? E agora, em 2012, estão vendendo aí o Williams. O resto não está saindo, assim, venda mesmo, não está saindo não. Pode ter aqueles jogadores pizzas e tal, mas a grande vantagem é que a base do Flamengo é uma base agora aparentemente mais valorizada do que era talvez 5, 6 anos atrás, entendeu? Uma base que foi campeã da Copinha lá em São Paulo. Então, esse é um outro detalhe, quer dizer, o próximo presidente do Flamengo, além do contrato de televisão, vai ter um certo patrimônio de jogadores para serem comercializados que pode fazer alguma diferença. Não, isso ocorreu. A base do Flamengo estava valorizada vencendo a Copinha, sim, mas a bases anteriores, se você for pegar aí 6 anos atrás, o Flamengo foi bicampeão da Taça BH também, que não é que nem a Copa São Paulo em termos de marketing, mas também não é nenhuma carne seca aí que ninguém não faz, entendeu? Assim, o Flamengo tem um histórico enorme de desvalorizar a própria base. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Agora, tem muita coisa ruim no balanço. A gente está falando de muita coisa interessante e muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim de verdade no balanço do Flamengo. Como, por exemplo, os impostos de rendas e salários a recolher, coisas tudo mais, que aumentou também, né? Isso é estranho até ter aumentado, entendeu? Porque não era para ter aumentado, isso era para ter diminuído. A primeira coisa que eu acho terrível é que as despesas, enquanto você conseguiu crescer, era o número que eu estava procurando, as receitas do Flamengo cresceram 47%, a receita do futebol, né? Por outro lado, as despesas cresceram 57%. Né? Num ano que o principal item de despesa do Flamengo, que é o salário do Ronaldinho Gaúcho, nem entrou, né? Porque o Flamengo em 2011 praticamente não pagou o salário do Ronaldinho Gaúcho, ficou naquela confusão com a Trafic. Então, é um comportamento típico de novo rico, né? A segunda coisa que é terrível no balanço do Flamengo é como lidar com o chamado esqueleto, os esqueletos que toda empresa tem, né? As coisas que, enfim, ações judiciais, etc. O Flamengo simplesmente zerou sua conta de contingência, né? Só para dar um esclarecimento assim, mais para o público menos familiarizado com isso, toda empresa tem a obrigação de fazer uma provisão e declarar no balanço quanto é que ela acha que ela vai perder de ações judiciais, né, nos anos seguintes. E o Flamengo tinha, em 2010, separado 11 milhões e meio nessa conta de contingências. Agora, em 2011, o Flamengo pegou essa conta de contingências e zerou, né? Até tudo bem, no contas a pagar, o Flamengo admite que agora, em 2012, vai pagar 26 milhões de despesas judiciais, o que já é terrível por si só, né? Porque a gente tinha se programado para pagar 11 milhões e meio e agora descobre que vai ter que pagar 26 milhões. Mas o mais triste não é nem o que a gente vai pagar em 2012, é que o Flamengo está dizendo que em 2013, 2014, 2015, etc, não vai pagar mais nada. Quer dizer, o Flamengo acaba de se declarar invencível nos tribunais, né? No campo, no futebol, o Flamengo pode até perder, mas na justiça não vai perder nunca mais. Vai ganhar 100% das ações que foram ajuizadas contra ele. Isso contando também que as cartas de circularização dos advogados, mais uma vez, não foi respondida. Né? Uma vergonha, mais uma vez. Como é que o Flamengo não manda esses advogados embora? Eu, no meu escritório, se algum dia deixar de mandar uma carta de circularização para um cliente, no dia seguinte, o balanço, ele vai lá e troca de advogado, porque isso não se pode tolerar que um advogado faça isso. É óbvio que isso aqui é uma tentativa de manipular, de fazer a gente de trouxa. Explica aí, Walter, para o público esclarecer, o que é a carta de circularização. Tá, carta de circularização é o seguinte, toda empresa que tem ação judicial contra si num determinado volume que possa afetar o seu caixa, possa afetar o seu resultado, ela precisa registrar no balanço que ela tem ações judiciais contra si e que ela pode vir a perder essas ações. E se ela perder, ela gastará tanto, né? Só que quem dá esse tipo de informação são os advogados, porque o advogado é que tem condição de estimar se o cliente vai ganhar ou vai perder a ação e, no caso de perder, quanto que o cliente vai ter que pagar. Então, todo escritório de advocacia passa, nesse período, né, que vai de dezembro até março, respondendo a seus clientes essas chamadas cartas de circularização. A auditoria manda uma carta para o escritório de advocacia perguntando: senhor advogado, por favor, me informe quantas ações o senhor tem em nome desse meu cliente aqui e essas ações, quanto elas valem e qual é a possibilidade do meu cliente vir a perder. Ele vai perder, então, portanto, coloque aí que a possibilidade é provável que ele perca.
existe uma chance dele perder e uma chance dele ganhar, coloque aí que ela é possível, que é possível que o meu cliente vinha perder, ou é quase certo que ele vai ganhar esse processo. Então a possibilidade dele perder é remota. Com base nessas informações do advogado, tudo que o advogado informar que é possível ou provável de perder, tem que ser separado, esse dinheiro tem que ser separado no balanço, colocado nessa conta de contingências, para que se saiba que aquele dinheiro que está no caixa hoje, que está circulando hoje, não está disponível para outros gastos, porque em algum momento a conta judiciária vai chegar e vai ter que se pagar aquela dívida. Né? É óbvio que também não é para sair pagando a dívida agora, porque o processo está em curso, cabe recursos e é possível até que uma ou outra ação o réu venha a ganhar. Mas ganhar 100% das ações, isso não existe. Isso um clube que tem 500 ações contra si, que é o caso do Flamengo, não vai ganhar 100% das ações. Vai perder e vai perder alguma coisa. Né? Aliás, Walter, sobre essa carta aí, você já tinha reclamado já no balanço de 2010. Já tinha reclamado. Que a gente fez com o Talibã e o Zé Urubu também lá no UrubuCast. E só falando ainda das receitas, porque a gente falou de alguns números, por exemplo, dos direitos de TV, que representou 51% da receita de 2011, você pode aí confirmar se é isso de fato ou não. A bilheteria que caiu representou 8% da receita, marketing 24%, clube social, esportes amadores 11%, outros 4%, e o menor foi a venda de jogadores, que representou 3%. Isso aí. Sobre a venda de jogadores, isso já tinha influenciado o balanço de 2010, né, que a gente tinha feito, assim também creio eu que, como também as muitas rescisões de contrato, que só em 2010 foram 3 técnicos, né, e nenhuma venda de atletas, como disse. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, eu não sei se cabe nesse assunto sobre o balanço, mas eu acho que sim, enfim, mas de qualquer forma, você responde aí, o Zeca também, o Taliba e o HL. Uma questão, até que ponto é positivo segurar os jogadores da base, super protegidos nessa gestão da Patrícia Amorim? Não digo assim que não deve proteger, é só realmente uma pergunta porque assim, tem uma questão de aproveitar as oportunidades, né? O clube também precisa saber aproveitar o momento. Por exemplo, posso citar o Diego Maurício, né? Que não foi liberado para a Alemanha quando havia um interesse e hoje está muito em baixa no clube. O Wellington, que parece que tinha um interesse da Inter de Milão, o clube também segurou. O Williams, que foi agora para a Itália, muito em baixa com relação às propostas anteriores que ele recebeu. Enfim, o Williams não é da base, mas enfim, é só realmente um exemplo de que o clube realmente não está satisfazendo seus atletas. E hoje o Flamengo vê um elenco aí com 40 jogadores, um elenco super inchado, pagando mais de 5 milhões por mês aí de salários. Então, até que ponto isso é prejudicial ao clube? E fazendo essa análise, Walter, sobre esse resultado aí das receitas do Flamengo e também, claro, das despesas desse balanço de 2011. Tá. O que eu concordo... Walter, pois não, Zé. deixa eu só falar uma coisinha. O Renato, você falou aí da venda do Williams. O Williams realmente tinha que ter sido vendido muito antes. O Flamengo não vendeu por um motivo. O Flamengo tem apenas 30% do valor do passe do Williams. Então toda a proposta que era feita com ele realmente era boa, só que o Flamengo receberia muito pouco. Então o Flamengo segurou o Williams enquanto pôde na questão de aproveitar o jogador quando ele estava em alta, porque qualquer hora que ele fosse vender, o Flamengo ia ganhar pouco. Aí eles tiveram esse pensamento, pelo menos é o que me dá a entender. Né? Agora a questão do Wellington foi apenas boato, aquilo, não teve realmente nenhuma proposta para ele sair. O Diego Maurício teve a proposta, mas seguraram, só que seguraram da forma errada, né? Seguraram o cara na reserva, na base, né? O Flamengo tem que aprender a aproveitar melhor o momento, isso é fato. O Flamengo vende mal já não é de hoje. O Flamengo vende mal já há anos. Pode continuar aí, Val. Não, eu ia continuar para concordar com o Renato. O Flamengo tem que aproveitar as oportunidades, entendeu? Qualquer clube do mundo, né? Pode ser o Barcelona, pode ser a Inter de Milão, qualquer clube do mundo tem obrigação de fazer bons negócios com os direitos federativos dos seus atletas. Né? O Flamengo tem comprado muito e vendido muito pouco. Isso não é saudável, de forma nenhuma. E em relação ainda à questão da receita, você tocou num ponto, Renato, que eu acho que é crucial. Esse ponto é triste assim, no balanço, e isso não tem tanto a ver assim, com a diretoria. Né? Não é possível um time como o Flamengo arrecadar tão pouco com venda de ingressos. Né?
de todos os clubes grandes do Brasil, aí, desses que você comenta aí, de você ter analisado alguns balanços, né? Eu vi naquela coluna do Globo.com, um comparativo entre Flamengo, Corinthians, Inter, enfim. O Flamengo arrecadou muito pouco dinheiro com a venda de ingressos. É um clube, assim, inclusive uma receita que é decrescente, uma coisa que não faz o menor sentido, porque em 2010 o desempenho esportivo do Flamengo ficou muito abaixo do desempenho esportivo de 2011. Mas tem explicação sim. Tem explicação sim. 2010 até metade do... Não, além disso, além do pessoal da BWA, tem esse problema da BWA também, que o Flamengo ainda está refém de pagamento. Desde que entrou a Patrícia Morim, não entrou receita por conta de um adiantamento feito com a BWA. Mas aí ela entra, Zeca. A receita da BWA, ela entra no integral, contabilizada como ingresso, e depois ela sai para pagar a BWA. A receita entra integralmente ali. O Flamengo vendeu menos ingressos. Tudo bem, mas também tem aquele fato. Em 2010, até o meio de 2010, a gente ainda tinha o Maracanã. Sim, o Maracanã influencia bastante, é fato. Mas assim, aliás, falando a respeito do estádio, falando da importância de ter um estádio, eu posso comparar os balanços do Flamengo e do São Paulo. São Paulo não ganhou nada, assim como o Flamengo. Na gestão da Patrícia Morim ganhou um carioca, mas vamos colocar aí que financeiramente não represente nada. O Flamengo teve uma receita de 184 milhões, enquanto isso São Paulo, mesmo não ganhando nada, teve 224 milhões de receita. Como é que um clube sem uma torcida, claro, comparado à torcida do Flamengo pequena, né? Como é que um clube mantém uma receita tão alta? Aliás, São Paulo vem mantendo uma receita alta já há algum tempo, mesmo sem ganhar nada há 3 anos, basicamente, né? Eu vou te explicar, na questão da bilheteria especificamente, eu vou te explicar um negócio que você até vai gostar de ouvir, né? Porque eu sei que é um tema que você defende aí bastante, a gente até... E eu, embora defenda, não defendo da mesma forma que você. Mas o São Paulo, o Inter, o Corinthians, enfim, eles contabilizam, e o correto é fazer isso mesmo, tá? Eles não estão errados, não. Eles contabilizam como venda de bilheteria a arrecadação dos projetos de sócio-torcedor, né? Se o Flamengo tivesse um projeto de sócio-torcedor, ainda que o Flamengo tivesse um desempenho esportivo ruim, você teria uma base de uma receita fixa ali para essa questão de bilheteria e venda de ingressos que seria mais elevada, entendeu? Então, realmente é um dos momentos em que faz falta esse tipo, porque o sócio-torcedor, ele na prática, em muitos casos, Botafogo é assim, ele na prática uma venda antecipada de ingressos. Se o cara vai ou não vai ao estádio, é o problema do torcedor. Mas o clube é como se estivesse antecipando aquela venda ali, né? E isso tá fazendo falta para o Flamengo. Porque não é possível que um time que tenha a maior torcida do Brasil tenha uma arrecadação de bilheteria tão baixa. Teve arrecadação. Eu até tenho curiosidade de ver como é que foi a arrecadação de bilheteria de Vasco, Botafogo e Fluminense, que eu não vi. Mas se bobear, o Flamengo ficou atrás. A do Vasco ficou muito boa. Pois é, porque o Vasco contabiliza ali a sua venda de sócio-torcedor, né? O Vasco tem, pelo fato de ter o próprio estádio também, consegue oferecer alguns benefícios para os seus sócios-torcedores, que no Vasco não é bem sócio-torcedor, não. Tem um outro nome lá, é sócio-geral. Porque tem um sócio-torcedor, esse não tem direito a quase nada. Mas enfim, isso está fazendo falta para o Flamengo. Eu acho muito triste, apesar do Engenhão, apesar daquilo tudo, acho que é um tema que o Renato gosta bastante, desde o ano passado, quando ele liderou aquele movimento aí de Unidos pelo Flamengo. A torcida do Flamengo realmente, em 2011, meio que se divorciou assim, do time. E aliás, esse ano eu tenho a impressão, pelo menos, de que a torcida... Pelo menos vamos colocar aí na fase da primeira, sobre a respeito da Libertadores, que em 2010, mesmo com o Maracanã foi muito pequeno, né, cerca de 20 mil torcedores por jogo ali na primeira fase, e esse ano no Engenhão deu uma melhorada muito grande, né? Pelo menos nesse sentido aí, eu acho que esse ano de 2012 a torcida do Flamengo tá chegando junto mesmo. Falando a respeito disso aí, só complementando, aliás, o que o Walter falou a respeito do sócio-torcedor, e é uma outra questão que a gente pode desenvolver depois, até no outro programa específico, sobre o Maracanã ou o estádio próprio do Flamengo. Com o Maracanã, o Flamengo não vai poder porque, vamos colocar aí, as cadeiras do Maracanã já são compradas, né? E o Flamengo, pegando hoje o Maracanã, vai ficar uma espécie de BWA da vida, né? Mas assim, só um detalhe. Detalhe rapidinho. Primeiro que o Morumbi, ele contabiliza também a arrecadação com os shows avulsos que ele faz. Madonna, Paul McCartney, U2, Banda Calypso, qualquer coisa que
tiver bilheteria lá, inclusive os bares lá, que eles tinham uma área cheia de... Uma área que era de cadeiras, virou uma área cheia de camarotes, bares temáticos, um monte de coisa lá que eles usam muito e, inclusive, até eles estavam reclamando, né, por causa do prejuízo que eles estavam tendo, porque o São Paulo estava mal aí e não participava de jogos. E a briga com a diretoria do São Paulo foi porque, como eles brigaram com o Corinthians, teve a briga lá e o Corinthians parou de mandar jogos para lá, eles tiveram uma queda aí de faturamento. Agora, é o seguinte, o São Paulo, o Botafogo também, eu acho que também contabiliza alguma coisa por causa dos shows. Contabiliza bem, contabiliza bastante. O aluguel do estádio, quando o aluguel do estádio, contabiliza. Exatamente, aliás, o São Paulo... contar que o Botafogo perdeu uma grana preta aí com o UFC saindo do Rio, hein? Não é só o Botafogo não, o São Paulo também, porque estavam querendo fazer no Morumbi, só que os moradores vizinhos, eles estavam reclamando lá, não queriam o UFC lá, detalhe, né, eles vieram muito tempo depois, né, o Morumbi foi a primeira coisa que fizeram lá, os moradores chegaram, parece a Gávea, né, a Gávea existia antes de não ter nada ali, aí depois começou a chegar o pessoal, começou a chegar e já sentaram na janelinha. Mas então, a questão do Flamengo aí com o Maracanã, eu acho que não é tão difícil não, viu? O Corinthians não tem estádio e tem o programa deles, que é o tal de Fiel Torcedor, onde eles têm mais afiliados até do que os próprios lugares que eles têm no Pacaembu. Que Inclusive, eles vendem para os sócios. Quando o Corinthians jogou aqui com o Inter, os ingressos foram todos vendidos, não teve ingresso vendido na bilheteria. Todos os ingressos foram vendidos para os sócios desses programas de sócio-torcedor. Exatamente, e o Corinthians não tem estádio próprio. Se o Maracanã tiver, mesmo que o Maracanã fique pro Flamengo... Não tem por enquanto, né? Logo vai ter aí, custeados por todos nós. Então, aí mas a gente já tá pagando lá. Aliás, não é o Maracanã, é uma coisa que estão construindo no lugar do Maracanã. O Maracanã acabou mesmo. Agora, mas o Maracanã não é mesmo assim não vai ser do Flamengo, do Corinthians vai ser do Corinthians. Isso daí é mesmo assim, mesmo não sendo, isso daí é tudo uma questão de ter uma negociação com quem é o proprietário do estádio, né? O Pacaembu tinha um esquema com a prefeitura, né? O Corinthians tem um esquema com a prefeitura e eles conseguem mapear lá o estádio, sei lá como é que eles fazem lá o esquema e funciona. A mesma coisa daria para fazer, se houver um interesse, uma vontade política, fazer aí com o que fizerem lá no lugar do Maracanã, faz mapeamento, venda de ingresso, aquele esquema todo. Então, eu acho que a falta de estádio nem é tudo isso que prejudica não, viu? Tudo bem, a parte dos shows avulsos aí já é outra situação. Eu falei aqui só para complementar, tinha falado aqui da receita, né, que o São Paulo conseguiu manter, aliás, vem aumentando mesmo sem ganhar nada. E também eu falei a respeito da transferência de atletas, o Walter também comentou a respeito. Os números que mostra aqui no balanço do Globoesporte.com, esqueci o nome dele que faz, deixa eu ver aqui só pra falar. Olhar o crônico Emerson esportivo. Gonçalves. Oi? Olhar crônico esportivo, uma coisa assim, não é isso? Isso. O Emerson Gonçalves. O Internacional arrecadou com transferência de jogadores 42,6 milhões. O Corinthians, 59, quase 60 milhões. São Paulo, 25 milhões. Isso tudo em 2011. O Palmeiras, 12, quase 13 milhões. E o Flamengo, 5,3 milhões. Ou seja, é uma diferença brutal. Atrás até do Palmeiras, hein? Pois é vergonha. O Flamengo tinha que vender alguma coisa. Essa é uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo. A má notícia é que para os anos que já se passaram, né, o Flamengo deveria ter vendido. Mas a boa notícia é que o Flamengo tem um certo patrimônio investido em atletas. Que o próximo presidente do Flamengo, seja ele quem for, vai poder trabalhar essa questão com mais tranquilidade. Porque houve um tempo em que o Flamengo não tinha nada. O Flamengo pegava seus jovens, assim, ainda menores de idade, já estavam todos vendidos, né? Ou escândalos ainda maiores, como foi a questão na época lá do Renato Augusto, que foi vendido e dias depois foi vendido pelo triplo do preço para o clube europeu. A gente tem, eu acho que esse balanço passa uma mensagem de uma certa esperança de dias melhores na próxima gestão. Se aliás, a Patrícia não colocar tudo a perder em 2012. Não, mas a Patrícia provavelmente vai se reeleger. Mesmo porque não tem oposição, né? A oposição tá ridícula. Não tem oposição. Outra coisa aqui, Walter, vamos voltar aqui ao assunto aqui, por exemplo, dos impostos. Os impostos a recolher do Flamengo, apesar do Flamengo, como você mesmo falou, ter melhorado, os impostos do Flamengo, eles contabilizavam 51 milhões
quase 52 milhões em 2010 e passou Onde tá isso, para Zé? quase 75, quase 75 Aonde? milhões. Balanço Flamengo mesmo. Não sei, mas em que passa aqui? Peraí. Não, número 10, embaixo de imóveis e embaixo do imobilizado. No final da primeira página, né, no canto direito, no canto esquerdo. É impostos parcelados sem mania, é isso? Aqui, ó, não, é bem embaixo mesmo. Você está com o balanço completo ou está só com o quadro patrimonial? Não, eu tô com o balanço completo. É lá embaixo mesmo. É lá embaixo mesmo. No item 10. Quando começa das notas explicativas, né, do clube, aí é o item 10 das notas explicativas. Aí tá lá. Tá. Impostos e contribuições sociais a recolher. No caso do imposto de renda, ele aumentou mais de 10 milhões de um ano para o outro. O IPTU foi quase 1 milhão. Era 800 e passou para 1 milhão e 800. O ISS não aumentou quase nada. O FGTS aumentou 800 milhões, de 3 milhões passou para... O FGTS também é natural. O que aumentou para valer aí foi o INSS, né? O INSS subiu pra caramba. Porque imposto de renda na fonte, salários, é uma consequência óbvia do aumento da folha salarial, né? Que cresceu muito. E o INSS também, entendeu? Então eu acho que esses dois crescimentos têm a ver com a explosão da despesa, né? Uma despesa de pessoal. A despesa de pessoal, aliás, é um assunto que a gente não comentou, que é uma crítica recorrente à Patrícia Amorim, e faz sentido, né? Que é a despesa, é o subsídio que o futebol faz ao clube social, aos esportes amadores, né? A gente comentou eu sei. Pois é, no mas... ano passado, eu ia entrar nesse assunto logo em seguida. Pois é, Porque... Você como comentar sobre isso. A folha de pagamento cresceu 200%. Dos esportes amadores, se você vai comparar com anos com o anterior, com o período exatamente anterior ao início da gestão da Patrícia Amorim. As gestões anteriores. O que cresceu? Porque o imposto que o Flamengo paga, o imposto que incide, né? Outro dia, esse fim de semana, né? Ou semana passada, o novo presidente da CBF, aí, o Zé das Medalhas, tinha dito que tinha pedido aí uma redução dos impostos que os clubes são obrigados a pagar, né? Mas o imposto que o Flamengo paga sobre a sua receita, né, é ridiculamente baixo. Mais ou menos 4% do total da receita do Flamengo que é retida, que é recolhida a título de impostos. Esses impostos que o Flamengo está pagando, imposto de renda e INSS, são impostos que incidem sobre a folha de pagamento. Se aumenta a folha, tem que aumentar, são chamados encargos trabalhistas, né? Se aumenta a folha, tem que aumentar os impostos. Mesmo assim, é um indício de que a folha cresceu demais, né? E tem um outro detalhe, que boa parte da folha, pelo menos do futebol, né? Boa parte da folha não está sujeita ao recolhimento de INSS nem de imposto de renda retido na fonte, que é pago através dos direitos de imagem, né? Que é um artifício fiscal. E quando eles são pagos. Só o caso. Aliás, eu tenho. Tá aí para provar isso. Se alguém um dia tiver curiosidade, eu tirei cópia da ação do David contra o Flamengo, né? Eu fico impressionado como é que um contrato de imagem de milhões, né? Porque são, sei lá, 300 mil por mês por vários anos, é feito de forma tão assim desleixada, tão descuidada. O contrato tem 2 folhas, assim. Nenhum estagiário lá do escritório faria algo tão relaxado como o Flamengo fez. Mas esse é outro assunto. Walter, mas repare, nesse ponto, o Flamengo é relaxado demais. Ele não fez um contrato com a Trafic num guardanapo de boteco. Não. No fio do bigode, né? Não tem como, cara. Pode falar, quem quer falar, pode falar. Não, ia falar a respeito sobre os esportes olímpicos, que em 2010 a gente tinha falado lá no programa lá do Balanço 2010 sobre um aumento, né, no investimento sobre os esportes olímpicos, mas que caiu em 2011, caiu cerca de 10 milhões em 2011, assim como o déficit, né, que caiu apesar de ser um número ainda alto. O que você viu exatamente falando sobre os esportes olímpicos, que é tão contestado da torcida, tirou do futebol e mandou para os esportes olímpicos. Que a Patrícia é uma vaca, que não sei o quê. Sobre isso, exatamente, tirou, quer dizer, o futebol, e a Patrícia já declarou que ela não tirou, quer dizer, palavras dela, né, não sei se é verdade ou não, ela disse que ela não tirou dinheiro do futebol em nenhum momento para jogar nos esportes olímpicos. O que você diz sobre isso, a respeito sobre o que ela disse e sobre esses números aí dos esportes olímpicos? O que ela disse é mentira. É óbvio que ela tira dinheiro do futebol, porque a arrecadação dos esportes olímpicos, as despesas dos clubes sociais. Uma coisinha é importante dizer, viu? Que até porque tem a ver com essa tua luta aí, Renato. A mensalidade social do clube cresceu bastante, o que significa que, de fato,
entrou muito sócio novo lá no Flamengo, né? Não é nada, não é nada, foram 3 milhões e meio aproximadamente de acréscimo, entendeu? De um ano para o outro, né? Então, o quadro social do Flamengo cresceu um pouquinho. Mas não tem como. Quando você Na verdade, olha. foi 2 milhões e meio, hein? 2 milhões e meio, tá. É. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio, tá certo. Mas é um crescimento, né? Porque não teve reajuste na mensalidade. Então, Na verdade, esse ano tem 7, parece que tem 7 mil. Parece que são 9 mil sócios. Para poder votar, pode ser que sejam 7 Cadastrado mil. para votar. Pode ser que sejam 7 mil. Mas a receita do clube social, ela ainda é dos esportes olímpicos. Até acho que de fato ela conseguiu alguns patrocínios e tal, mas essa transferência não tem como não ter, né? Porque as receitas dos clubes sociais de esportes amadores ela é de 11%, entendeu? Apenas do total do balanço, né? E as despesas são de 35 milhões, né? Só para a gente fazer uma conta de cabeça aí, 35 milhões dá aproximadamente 20%, entendeu? Grosso modo aqui fazendo de cabeça. Então, não tem como não ser assim. E o que é mais, eu estou procurando um dado aqui, como era, as despesas com Qual pessoa, despesa você está procurando? quanto era, não está no balanço desse ano não, quanto que era em 2006 os gastos com o clube social e esportes olímpicos. Bom, esse não vou poder achar para você não, porque eu não estou com o de 2006 aberto aqui. Não. Pois é, mas eu tô com ele aqui. Eu tô procurando aqui. A grande questão, enquanto você vê aí o número, só Procurei. assim, a impressão que eu tenho com relação aos esportes olímpicos é que o Flamengo, de certa forma, teve resultado, né? Quer dizer, nos esportes olímpicos, tem grandes atletas e, em relação ao ano de 2010, caiu muito esse investimento. Mas, como você analisou aí, Patrícia Amorim, mais uma vez, bancou uma de mentirosa, né, ao dizer que não tira dinheiro do futebol, né? Não tem aquela como, história. Cara, não tem como. O clube social tira o dinheiro do futebol, tudo tira o dinheiro do futebol. Não tem como ela falar que não tirou. As despesas Ela falou claramente, o dinheiro do futebol é do futebol. Ela falou claramente isso. As despesas com o pessoal do clube social representam 122% da receita. Ou seja, toda a receita que o Flamengo tem com isso não é suficiente para pagar sequer as despesas de pessoal. E, obviamente, não é só as despesas de pessoal, né? Tem outras despesas. O pessoal é a maior delas, mas não é a única despesa. Então, se esse dinheiro não está vindo da receita do clube social, só pode estar vindo da receita do futebol. E isso, de fato, não era algo que acontecia no Flamengo antes, não, tá? As despesas... Em 2006, achei o número que eu estava procurando, as despesas com o pessoal do clube social eram 55% da arrecadação, dessa arrecadação específica. E hoje ela representa 122%. Já foi pior, em 2010 foi pior. Mas não é possível. O Flamengo não tem condições de manter uma... O Flamengo gastou 35 milhões. Esse é um outro dado curioso. O Flamengo gastou 35 milhões com o seu clube amador, né? Com seus esportes olímpicos, chamados esportes olímpicos, e o clube social em si. 35 milhões. Em 2006, a arrecadação total do Flamengo foi de 72 milhões. Ou seja, o Flamengo está gastando em 2011 praticamente a metade de tudo que arrecadou em 2006 com os esportes olímpicos. De fato, e sem colher resultados assim que sejam incontestáveis, entendeu? Tem colher resultados, mas não são resultados assim incontestáveis, não. Se for parar para a gente analisar em relação ao do ano passado, né, o ano passado o Flamengo era 45 milhões e meio. Esse ano, 35 milhões e meio. Teve uma queda, mas se você for olhar a queda não foi no pessoal. O pessoal, inclusive, aumentou. Foi de 23 para 24 quase. Né? Quase 23 para quase 24 milhões. O que diminuiu foram as despesas gerais. As despesas gerais, isso aí. Que em 2010 foi de 22 milhões e meio. E em 2011 foi de quase 12 milhões, 11 milhões e 700. O que é até pior, né? Porque as despesas gerais, às vezes, você pode até pensar que uma parte aí poderia ser investimento, sei lá, comprar equipamento novo.
reformar a quadra, entendeu? Então são coisas que eventualmente até poderiam ser aproveitadas no futuro, né? Parte delas, pelo menos. Uma dúvida aqui, Walter- rapidinho. Diga lá, Só Talibã. pra... olha só, quando a gente já ouviu falar, né, depois que a Patrícia chegou, o pessoal que trabalha no clube e tudo mais, até elogia pelo fato dos salários estarem em dia, um monte de coisa. Será que justamente a falta do que se gasta, né, o gasto que se tinha, que era menor em épocas anteriores, justamente não está coincidindo com esse aumento aí do gasto e também Não, foi não o dinheiro pelo que seguinte. acabou... Então... Não pelo seguinte, porque quando você não paga, né, o fato de você não pagar não significa que você não tem que registrar a despesa. Se o sujeito trabalhou, se a pessoa trabalhou para você, né, você está devendo aquele salário para a pessoa, entendeu? Se você não pagou, é outra história. Mas você teria que lançar ele ali como um salário devido e depois, mais à frente, chamar a atenção para esse fato que você estava devendo. Esse é outro mérito da Patrícia, Talibã, porque é uma coisa assim, o Flamengo fazer o óbvio, às vezes, vira motivo de elogio, né? Mas a Patrícia ganhou a eleição em 2009, eu me lembro disso porque eu participei da campanha da Patrícia Morim na época, né? E se tinha uma sensação de que... Você ainda se arrepende, Walter? Eu não me arrependo em parte, entendeu? Porque eu acho que naquela conjuntura política ali era o adequado, tá? Ela tinha uma proposta que eu achava que poderia ser diferente. Eu provavelmente não vou votar novamente na Patrícia, mas em 2009 eu acreditei que fosse a melhor alternativa. Mas a gente precisa se lembrar que a campanha aconteceu no dia imediatamente seguinte à conquista do título brasileiro, né? E havia entre os apoiadores do Delair uma sensação de que esse título representaria a vitória dele. O que fez a diferença da Patrícia foi exatamente essa campanha de boca a boca dos funcionários, porque havia um clima de revolta com a direção do Flamengo naquela época, simplesmente que não se pagava. Então você vai lá, a mãe levava o filho lá na escolinha, o funcionário estava lá falando, o professor, por favor, vote na Patrícia Morim, porque eu não aguento mais, estou 2 meses sem salário, etc. Essas coisas acabaram fazendo a diferença naquela época. E na eleição do final do ano, isso de fato vai ser um dado que vai pesar a favor da Patrícia, porque há um receio de quem está recebendo em dia, entendeu? Que deixe de receber, né, se as coisas mudarem. Se bem que eu não acho que a Patrícia vai ganhar. Mas vamos lá. Não, a gente está se aproximando de 1 hora de programa. Para a galera que está ouvindo, aí, a gente vai falar sobre outros assuntos em seguida. Só vamos assim fazer uma... Eu não sei se vocês têm algo mais a acrescentar, algo mais a comentar sobre o balanço. Se tiver, comente, mas vamos fazer uma análise rápida da gente aqui, um por um, falando o que achou do balanço e assim, em modo geral, né? Se gostou ou não, a expectativa para o próximo ano, se foi positivo ou negativo. Começando aí, Walter, você também fica à vontade para acrescentar outros detalhes sobre o balanço aí que você queira comentar. Não, eu finalizaria dizendo isso, quer dizer, o balanço é muito pior do que deveria ser, porém melhor do que eu imaginei do que ele fosse. E acho que ele sinaliza uns dias melhores para o próximo mandato de presidente do Flamengo, seja ele quem for. Mas o mérito maior nem é de uma gestão financeira adequada, e sim de um fator que contribuiu para o crescimento do futebol brasileiro como um todo, que foi a assinatura do contrato com a TV Globo. O verdadeiro mérito da Patrícia Morim foi ter insistido desde o primeiro momento em negociar esse contrato de forma isolada com a TV Globo. Esse mérito, sim, ela merece carregar. De mais a mais, eu gostaria que o Flamengo fosse muito melhor, que tivesse uma gestão muito mais adequada e que tivesse a chance de apresentar números melhores. Porque com o crescimento que teve, a coisa deveria ter sido bem melhor do que a gente acabou vendo. Mas a mensagem final é uma mensagem de esperança. Bom, a gente fica aqui, né, no aguardo. A gente sempre, pelo menos eu sempre prefiro avaliar, pelo menos eu estava preferindo avaliar realmente na parte financeira, porque nem sempre os resultados aí no futebol refletem, de repente, o que pode estar acontecendo no campo. Agora, no clube, né? Agora, pelo menos do que eu vi na parte de financeira aí, como disse o Walter, podia estar pior, podia estar melhor, mas
tá melhorando, né? Pelo menos. Agora, o que é uma dúvida também que eu estava tendo com relação a essa questão aí que foi dita aí da Gávea e tudo mais. A Gávea, ela não poderia nem estar incluída aqui na questão do patrimônio. E, no caso, aquela questão do estádio, como é que vai ficar? Se, por exemplo... Na Gávea, pois é, é uma dificuldade muito grande, assim, a gente imaginar o que vai ser, porque tem uma série de limitadores aí, legais, pressão da Associação de Moradores do Leblon, enfim. Mas eu não acho que nada é impossível. Eu não descarto a possibilidade de um dia se conseguir construir um estádio na Gávea, por exemplo. Quer dizer, a gente já tem um, né? O problema é que não... Pois é, um que seja melhorado. O grande problema é que a Gávea se tornou uma região, a região mais... O Leblon, que fica ali do lado, né, é o bairro mais valorizado da cidade e tem uma pressão muito forte no poder político local, então teria dificuldade, de fato, do Flamengo fazer alguma atividade lucrativa ali. Mas você imagina o seguinte cenário, assim, terrível, né? Que acho até difícil de acontecer, virtualmente impossível de acontecer. Mas imagine que o Flamengo quebrasse, fosse a falência, né? Quer dizer, a falência não pode, juridicamente falou, mas o Flamengo quebrasse e aquele patrimônio fosse leiloado para pagar a dívida dos credores. Obviamente alguém ia comprar aquilo ali e ia erguer alguma coisa naquele local ali. Então, tem um valor econômico que precisa ser atribuído. E vale muito, porque o metro quadrado ali, sabe, é o metro quadrado mais caro do Brasil, se não for do mundo. Cara, foi uma coisa que eu falei com vocês. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim nesse balanço. Né? Tem coisas boas aí nas questões que finalmente fizeram essa leitura como pode dizer, essa nova valorização do estádio da Gávea, não só do estádio, mas do imobilizado do Flamengo como um todo, incluindo aí o hotel, o centro de treinamento e tudo mais. Né, já era hora de terem feito isso. Desde 2006 sem reavaliar, com a bolha imobiliária enorme aí, ninguém avaliava. Mas uma coisa que me preocupa bastante é o que o Walter bate no teclado, não, mas não é importante. Eu acho importante uma coisa, cara. Eu vejo um artigo circulante que cresceu muito, como o Ibanez falou, mas um passivo que cresceu também demais. Tanto o passivo circulante quanto o não circulante. Se você ter ideia, por exemplo, o passivo circulante, que é a dívida por prazo, é simplesmente o dobro do que o Flamengo teve de ativo circulante. Então, o Flamengo, para pagar o circulante, teoricamente, né, vamos falar aqui teoricamente, teria que vender um prédio para conseguir pagar o passivo circulante. Quanto mais, então, o não circulante. Mas, Zeca, que a dívida ali é para a gente mesmo. São as receitas diferidas, entendeu? É o contrato da TV. Não, a receita diferida é no passivo não circulante. O não circulante. Eu tô falando do circulante. O Mas circulante mesmo assim, a maior parte ali é o contrato da TV de novo, 114 milhões. Se você tirar 114 milhões, vai para 242, não cresceu quase nada. Tudo bem, mas se você for ver também, cadê? Acho que aqui, contas a receber também aqui. Esse cresceu. Esse cresceu. Não, quanto a receber? Quanto a receber. Tá certo, não. Pois é, essa diferença eu não entendo. Ninguém consegue me explicar. Eu mandei hoje um e-mail, inclusive, para o José Carlos Dias, que tinha feito uns comentários a respeito aí do balanço, para ver se alguém consegue me explicar isso. Eu não consigo entender essas duas contas aqui, receitas a realizar e receitas diferidas, o que significa isso? E por que elas não se comunicam com o outro lado do balanço? Não, é exatamente isso. É isso que eu estou falando com vocês. É uma coisa muito nebulosa aqui ainda. Não dá para entender muita coisa. É um balanço completamente nebuloso. Porque a gente enxerga que tem coisa boa e tem coisa ruim. Agora a gente não sabe qual é o tamanho delas. O vice de finanças disse que vai fazer uma análise, vai colocar a visão dele lá, claro, deve puxar a sardinha lá pro lado dele. Mas como o Walter mesmo, se nem mesmo o Walter tá conseguindo compreender certos números, é porque realmente faltou mais esclarecimento, né? Quer dizer, tá muito confuso. E como a gente viu números diferentes em tudo que é canto. Quer dizer, fica complicado fazer uma análise a respeito, mas a conclusão, então... Que nesse fim de semana eu não tive condições de dar mais uma olhada aqui no blog do próprio Emerson, mas eu vi agora agora é mesmo, só o programa aqui deu problema, a Internet Explorer deu problema. Agora mesmo tem uma resposta do Flamengo aqui, que ele publicou. Estou vendo aqui.
a Eu posição também não do tinha clube. visto, não. Eu não tinha visto não, eu tô vendo aqui agora. Então, e é a resposta do Flamengo, que não sei se necessariamente a questão do Michel Levy que está respondendo, entendeu? Aqui, ó, recebi uma mensagem aqui, ó. Recebi uma mensagem da assessoria de imprensa do Clube de Regatas Flamengo com a seguinte posição: só, como você ouviu duas pessoas da oposição e uma da imprensa de consultoria, achamos justo também enviarmos para você a análise feita pelo nosso contador sobre o balanço do clube, né? Aí tem aqui o negócio todo aí, não tem nem como falar sobre ele, porque eu realmente li sobre isso aqui. Mas Aliás, eu dei uma leitura agora aqui em diagonal, bem rapidinha, mas é mais ou menos aquilo que a gente comentou aqui, entendeu? Não está muito diferente daquilo que a gente falou, não. Porque Continua as explicações, então. o grande Não, pulo do gato aqui é essa questão das receitas, as receitas a realizar e as receitas diferidas que interferem no passivo. E o Flamengo está chamando a atenção de que isso precisa ser retirado, porque isso não se constitui em obrigação a pagar. Exatamente. Tem uma coisa estranha aqui. Walter, só duas perguntas, respondendo claramente para a galera entender que a gente falou de passivo circulante, não circulante, ativo, não circulante, circulante. Quanto o Flamengo hoje tem em mãos, o valor, quanto o Flamengo hoje tem em mãos e quanto o Flamengo deve. Você já falou, 335 milhões, né? Mas também tem o valor que o Flamengo deve pagar até o final do ano. São as contas que o Flamengo tem que pagar até o final do ano. Qual é esse valor e quanto o Flamengo hoje tem em mãos? O Flamengo tem a pagar até o final do ano, porque também essa é uma pergunta muito importante, Renato, porque existe a dívida, né? Existe a dívida de curto prazo, que você precisa efetivamente tirar agora do caixa, e as dívidas que você só precisa pagar mais à frente, como é o clássico exemplo das dívidas fiscais do Flamengo, que estão incluídas na Time Mania. Portanto, o Flamengo não precisa tirar esse dinheiro do caixa nesse momento, né? O que o Flamengo tem a pagar para no ano de 2011, que está carregando para o ano de 2012, são os contas a pagar de 50. Bom, é o valor. Eu acho que é mais fácil a gente falar assim, né? É 488 milhões menos 114 milhões. São 360 milhões, vamos dizer. Aproximadamente. Até o final do ano, o Flamengo teria que. Bom, isso também não é bem assim. Não é bem assim, tá? Não é até o final do ano, porque a gente precisaria ler os contratos para saber. 360 milhões é o que o Flamengo declara que são suas obrigações de curto prazo, tá? Que teoricamente podem ser pagas em 2012 ou mais para frente. Só que dessas obrigações, 74 milhões é imposto. Esses valores não necessariamente vão entrar inteiros no ano de 2012. 53 milhões são empréstimos com instituições bancárias, que talvez tenham prazos de pagamentos maiores do que 12 meses, provavelmente terão. Contas a pagar, esse sim tem que cair esse ano, são 60 milhões. E obrigações trabalhistas, que 17 milhões também tem que cair esse ano. Então, fora também os empréstimos com outras instituições, seja lá. São 7 milhões, mais 7 milhões. A gente não sabe se tem que pagar agora ou daqui a pouco. Vamos tirar os impostos dessa conta aí e vamos tirar as receitas a realizar, né? Vai dar, grosso modo, 200 milhões, assim, fazendo a conta de cabeça. Menos 488, o Flamengo teria 278 milhões a pagar em 2012. Isso além do que tem hoje, né? Além das despesas correntes, viu, gente? Além das despesas, 355 milhões, o Flamengo teria mais 200 milhões a pagar até o final do ano. Tá, então só para concluir, esse raciocínio, então, o Flamengo deve 335 milhões mais 288, não é isso? Então, não. É isso? A dívida do Flamengo total é 300, aquela que eu te passei aquele número antes, 300 e poucos, 355 milhões, não é isso? Sim. Essa é a dívida total do Flamengo. Aí então entra inclusive obrigações que não vencem ao longo desse ano. Sim. É o seguinte, só passando uma informação aí pra galera. As contas, é muito confuso esse balanço realmente, muito confuso, e parece que não vai ser
aprovado lá não vai entrar em aprovação lá no Conselho Deliberativo tão cedo, porque vai entrar agora terça-feira, aliás, De está 2010, aberto né? para a torcida. Isso, está aberto para a torcida. Terça-feira, se eu não me engano, 7 horas da noite lá na Gávea, vai ser votado o balanço de 2010. Então, aquele que tiver interessado, né, entender como funciona esse processo. Sobre essa votação do balanço de 2010, teve até, não lembro quem que falou, mas alguém falou essa semana, passou agora. Falou o seguinte: o balanço de 2010 será aprovado, ele está correto. Ele só fez uma ressalva. É muito ruim, mas está correto. Sim. A respeito do balanço de 2011, concluindo aí, falando da minha opinião a respeito, eu acho que é ruim. Eu acho que assim, o Flamengo tem uma dívida e tem que pagar essa dívida. Essa dívida aumentou. Pouco ou muito, aumentou a dívida. Então, eu concluo que foi muito ruim. Né? Se a dívida aumentou, ou seja, se o Flamengo não conseguiu arcar com seus compromissos, foi um ano ruim. Foi Sem uma contar que gestão aumentou a financeiramente dívida, ou seja, aumentou a entrada. Foi ruim. O Flamengo Já aumentou aumentaram mais muito a seu despesa. patrimônio. Isso, o Flamengo aumentou seu patrimônio, assim, desde 2005, se não me engano, na gestão do Márcio Braga, que o patrimônio do Flamengo era negativo em 100 milhões, passou a positivo em 2011 em 145. Ou seja, o Flamengo Mas assim, aumentou. a Sim, ressalva Zé. é aquela que eu te falei. A ressalva é aquela que eu te falei. É que em 2005 foi a última vez que tinha feito uma avaliação Sim. imobiliária. Então Sim, não é sim. que passou de 2010 para 2011. Agora, a última avaliação que foi 2005. Sim, mas de fato essa- a gestão da Patrícia. Não, sim, mas de fato a gestão da Patrícia Amorim levou. A obra do CT não começou na gestão da Patrícia Amorim, ela apenas deu uma prensada e alavancou as obras do CT e a Flagávia, quer dizer. Então são patrimônios importantes que pesam muito nesses números. Mas Sim, eu mas acho que. tem que levar em consideração aí também que além de pesar isso, tem que pesar também o mercado imobiliário, a diferença do mercado imobiliário em 2005 e o mercado imobiliário hoje. A diferença é muito grande, a bolha imobiliária aí subiu o preço de tudo. Uhum. O preço de tudo subiu. Tem gente que não fez uma reforma em casa e o apartamento dobrou, triplicou de preço. Uhum. Entendeu? Tem isso também. Não estou desmerecendo que falou que a Patrícia Amorim não fez melhorias na Gávea e nem no CT, ela fez. Só que essa supervalorização também tem muita parte disso, entendeu? Não é a maior parte, inclusive, é disso, não é só dessas melhorias que ela fez. Sim. Então, assim, entre erros e acertos, pontos positivos e negativos, eu não gostei desse balanço do Flamengo e eu acho que o ano de 2012, o balanço de 2012, deve vir pior, mesmo com essas receitas que o Walter falou que o Flamengo tem e vai deixar para o próximo que presidir. Eu acho que esses números, como por exemplo do Ronaldinho, essa ausência de patrocínio, mesmo o Flamengo tendo o mesmo problema em 2011, A parece que multa do foi. Luxemburgo. Eu acho muito negativo, muito negativo, e eu tô temendo essa palavra. Eu estou temendo o balanço de 2012. Estou muito preocupado com relação a isso daí, apesar de algumas melhoras. Vamos aí. O Flamengo essa semana aí completou aí 100 anos de história no futebol. Renato Loas Cross, você estava por lá, né? Estava por lá. Para minha alegria, estava por lá. Cara, sensacional, sem palavras. Sem palavras mesmo. Eu acho que a gente, em tempos de crise no Flamengo, em tempos de muitas críticas justas, verdade, a gente tem que valorizar as coisas, falar também das coisas positivas, como, por exemplo, o Flamengo tem feito um trabalho histórico muito bom, com Bruno Lucena lá, ficando responsável pelo site e demais assuntos envolvidos, junto com o Mauro Chaves no Museu do Flamengo, que vem aí, olha, arrebentando. O museu promete ser um mundo mesmo em vermelho e preto, e eu não vejo a hora desse museu ser inaugurado. Enfim, eu fui lá no evento, Papo de Rubro Negro, e aliás, fazendo já, abrindo um parênteses aí, muito rubro-negro critica que não tem acesso aos jogadores, o Flamengo não dá essa liberdade porque isolou os jogadores lá pro Ninho do Urubu,
e quando tem um evento desse, o torcedor não vai. Foi pouca gente lá na Gávea, aberto a todo mundo. Eu, por exemplo, fiquei lá conversando cerca de 20 minutos com o Renato Abreu, por exemplo. Troquei uma Diga ideia que lá você deu muito um tapa longa na com cabeça o Luiz dele. Antônio. Ah, não. O Lalas com certeza deu aquela babada de ovo no canelada, mas depois ele aqui vem batendo canelada, né? Renato, Não, Hélio, eu não tô o Kleber Aliás, estava lá? O Renato Abreu, ele conhece o meu blog, o Flamengo, ele já viu uma crítica dele lá, que uma amiga minha, que é muito amiga dele, mostrou pra ele, aí ele viu uma crítica minha lá. Aí eu comentei isso com ele, eu falei, Renato Abreu, eu agradeço tudo, agradeço por tudo que você fez, a sua história, o Flamengo é muito legal, porra, me deu muitas alegrias, mas questões técnicas à parte, né, a gente tem que verificar o bem do Flamengo. E se o bem do time hoje for você na reserva, que fique na reserva. Né? Ele mesmo comentou, eu ajudo muito o Flamengo, assim, eu acho que eu me dedico muito em campo, eu sempre jogo porque eu gosto muito do Flamengo e eu sei que eu ainda posso ajudar. E aí foi isso que eu frisei, então, a vaidade tem que ser realmente o Flamengo, né? Eu comentei isso com ele. E ele falou, aliás, para tristeza, eu acho que de vocês quatro aí, ele falou que quer se aposentar no Flamengo em 2014 no Maracanã. Não, fala pra se aposentar agora. Ô, Renato, não é por nada não, mas aí, eu queria que todos os problemas do Flamengo fossem o Renato Abreu. Não, eu tenho uma sugestão, o Talibã já conhece a minha sugestão, uma sugestão antiga que eu tenho para o Renato Abreu, porque você pode reparar que ele é disparado a pessoa mais equilibrada que tem na Gávea. É a pessoa que dá as melhores entrevistas, nunca dá uma declaração fora de hora, sempre tem algo inteligente a dizer. Então eu acho que cada um deve ser colocado onde pode render melhor. Eu acho que a Patrícia devia nomear o Renato Abreu o porta-voz oficial do Flamengo e tirar ele do gramado, porque ele pode, inclusive, não precisa se aposentar em 2014, pode ficar muitos anos ali fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é dar entrevista, que ele é uma pessoa inteligente, preparada, articulada, e resolver Virar um assessor de imprensa, vai ser uma boa. um dirigente remunerado, alguma coisa assim, enfim, qualquer posição dessa é melhor do que em campo. Sinceramente, sinceramente eu gostaria que o Flamengo não continuasse com ele no time, né? Quer dizer, o Flamengo ganha muito, é um jogador que tem feito pouco dentro de campo, falando tecnicamente, o Flamengo tem sofrido nessa questão, eu acho que tem jogadores para repor. Isso, claro, numa questão técnica, né? Mas sem contar que barra a subida de jovens que estão lá, velho. Sim, o Flamengo não pode. O jogador não pode ficar no time só porque ele é legal, ele fala bem, ele é um líder e todo mundo gosta dele. O Flamengo, né? Claro, não pode se sujeitar a isso. Eu acho que o jogador mesmo que tiver um pouco de responsabilidade com o Flamengo e com seus companheiros, ele vai compreender isso, ele vai ver isso. Mas só terminando de falar do evento. Pois é, Lalas, eu li, só falar sobre o evento, pegar teu gancho antes de você terminar, porque eu li o teu post sobre o evento, né, o Papo de Rubro Negro. E eu queria aproveitar, não é babação de ovo, não é nada, mas eu já ia te dizer isso, mas foi até bom que eu possa dizer ao vivo. A gente critica muita coisa no Flamengo, mas tem uma pessoa que eu acho que está fazendo um trabalho sensacional, maravilhoso, que é o Mauro Chaves, né? Eu tenho muito contato com ele porque ele é diretor de embaixadas e como todo mundo sabe, aí, eu sou embaixador do Flamengo aqui em Porto Alegre e está tocando esse projeto do museu. Enfim, eu acho que o trabalho dele é um trabalho que precisa ser exaltado, né? E a segunda coisa é que uma coisa que me chamou a atenção no teu post, que você começa dizendo que você levou 2h30 para chegar na Gávea, né? Isso foi um troço assim que me chamou muita atenção, porque se o avião não atrasar, e se eu pegar um voo que vai para o Santos Dumont, eu levo exatamente 2h30 da minha casa até a Gávea, saindo daqui de Porto Alegre. Aqui, assim, a galera off-Rio, você conhece o Rio de Janeiro, mas a galera off-Rio acha que o Rio de Janeiro é pequeno, todo evento que tem no Rio de Janeiro, é fácil de ir, quer dizer, claro que é mais fácil do que quem mora fora. Você, por exemplo, vai ter que pegar avião, ou seja, não é barato, é uma grana. Pois a distância é a mesma, o preço é que é a diferença fundamental. Eu pego aqui 2 conduções para chegar na Gávea, né? Mais 2h10 de trem, ônibus e 20 minutos de Canela. Mas assim, Renato, isso não serve de justificativo para o Flamengo chegar em cima da hora de um jogo de Libertadores, como já aconteceu 2 vezes. Não, claro. Aqui, eu, por exemplo, moro a meia hora do Engenhão, né? Muita diferença.
Não, tô falando época do Maracanã. Sim. Botou América Então, assim, cara, só aproveitando falando, porque assim, ontem, por exemplo, teve lá o encontro da galera na Gávea, a galera entrou na Gávea, bateu um papo lá super interessante sobre a questão dos sócios, enfim, o clube nos recebeu. Assim, coisas como essas, de aproximação da torcida, a galera cobra, pô, o clube não faz nada, eu não posso ver os jogadores. Aí quando tem um evento não vai, entendeu? Aí fica reclamando. Quer dizer, eu fui lá, olha, ídolos de todas as décadas. O Fernandinho, o primeiro goleiro profissional da história do Flamengo, lá de 1930. O Esquerdinha, 55 pelo Flamengo. Mas quem? Paulo Henrique, o lateral de 12 anos de Flamengo, líder, que jogou a Copa de 66, a Copa da Inglaterra, capitão, líder. E um cara que, cara, sério, o Paulo Henrique, sensacional. Eu tava lá junto com o Bruno Ninho, o amigo Marcelo Espíndola, do Flá Museu, junto com outros amigos que estavam lá, o Bruno Barreto, da comunidade Flamengo Oficial, entre outros que estavam lá. Eu tenho uma história que o Cláudio Cruz contou para mim, e isso são coisas que a gente tem que exaltar sempre. O Cláudio Cruz, fundador da raça, ele tinha me contado uma história uma vez, e isso assim, contando chorando. O Cláudio Cruz, cascudão, falando chorando para mim. Paulo Henrique assinava contrato em branco para jogar no Flamengo, com todo o peso, com todo o histórico que ele tinha com a camisa, com toda a importância que ele tinha. Aí eu fiquei com isso na cabeça, isso faz muito tempo, isso foi em 2011, começo de 2011. Aí, para minha surpresa, ele estava lá, junto com o filho dele, que é o treinador da base, foi campeão da Copinha, o Paulo Henrique, né? Aí o pai dele estava lá, cara, a primeira coisa que eu fiz foi lá com o pai dele perguntar, Paulo Henrique, é verdade que você chegou a assinar um contrato em branco para jogar no Flamengo? Aí ele, eu assinei 9 contratos em brancos para jogar no Flamengo. Aí o Paulo Henrique, claro, já sabemos da resposta. Por que você assinou contratos em branco para jogar no Flamengo? Cara, eu gosto do Flamengo. Não quero saber quanto vou ganhar, não. Só quero jogar aqui, só quero ficar aqui no Flamengo, só quero jogar. Ele apontando pros parceiros dele, o Fred, tava lá o Nelsinho também. Mas quem tava lá? O Birajara, que é o outro goleiro. Tem o Birajara, um negro e um outro, né? Um branco que jogaram praticamente juntos. E eles falam, esses aqui, você tá vendo? Eu não ganhava mais que eles, não. A gente não ganhava mais que o outro, não. Você tá vendo aí, ó? Aí pegou a camisa que ele usou na época, era a 8 do Nelsinho, ele mostrando, aqui, Nelsinho, a camisa aqui que a gente jogava, olha aqui, que isso aqui. Aí ele, tá vendo? É pequenininho, a gente era fininho na época, isso aqui brincando, comentando. Sabe, cara, esses caras são absurdamente Flamengo, né? Quer dizer, e a gente tem que exaltar esse tipo de coisa sempre. Aí, ou seja, ambientes como esses, coisas como essas que o clube proporciona ao torcedor e o torcedor não aproveita, entendeu? Eu acho que esse é um trabalho sensacional do Flamengo, o Papo de Rubro-Negro especificamente, e vai ter mais edições por aí. Aliás, as comemorações do centenário do futebol não param, vão continuar, e faço um alerta aí desde já para o torcedor ficar atento a isso e acompanhar a história do Flamengo, né? Já tem algum marcado aí, o próximo aí, de repente o de julho? Se é que vai ter algum em julho? Cara, não tá marcado não, mas eu vou... Certamente terão outros, certamente. Porque vai ter no dia 8 de julho, né, tem o Fla-Flu, e provavelmente eu vou estar aí, né, o Fla-Flu é o centenário do Fla-Flu, né? Sim, vai ter o clube deve, não sei se está confirmado, mas o clube deve fazer uma comemoração do centenário do Fla-Flu, se eu não me engano, com uniformes da época. Não sei se isso está certo, mas coisas boas vêm por aí. Encontrou o Cleberson por lá? Não. O clube atual só foi o Felipe, o Luiz Antônio e o Renato Abreu. Infelizmente o Kleber Show não foi. No site também tem, pra galera que gosta de curiosidades, no site do Flamengo tem aquela história do que aconteceu hoje, né? Que fala de os fatos daquele dia no clube, né? Aniversariante e tudo mais. Teve um dia que até o Jailton apareceu lá como aniversariante do dia. Pô, fala em Jailton, não. Lembra isso, não? Não, eu tô dizendo que é um negócio tão amplo que até o Jailton faz parte do banco de dados de aniversário. Mas essa parte podia pega ficar bem branco. né?
Pega todos, assim, o fato do aconteceu hoje, né? O que aconteceu, né? Isso, no do tempo mesmo. Não fala apenas dos ídolos, fala também de jogadores como o Jailton, né? Exatamente, é bem abrangente. Até o Jailton faz parte, olha. Aliás, é o trabalho feito pelo Bruno Luceno, ele que fica responsável lá pelo site, por essa parte lá no site. Ô, Renato, eu queria aproveitar então aqui o programa Corneteiros, que é parceira da EA, para poder fazer uma lembrança ao que a gente fez ano passado, no balanço do Flamengo ano passado, uma crítica sua que você falou e todos nós concordamos na época. E o Flamengo, como é que era possível o Flamengo ter um site que só tinha em português, não tinha em inglês, não tinha mais nada, lembra disso? Isso, lembro. Exatamente, um ano depois a gente está aqui, vamos falar agora, vamos exaltar isso. O Flamengo hoje tem um site internacional, né, cara? Tem inglês e espanhol, faltou o japonês, mas isso aí fica devendo. Então vamos aí. Wallace, temos novidades aí, especulações ou a mesma bagaceira de sempre? Cara, na verdade, assim, eu não gosto muito de especular, não. Eu gosto de falar quando realmente tem algo de concreto. Mas a gente teve uma semana aí muito conturbada e muito criticada pela torcida, porque, como diz aqui o parceiro Eduardo Matheus, que ele fez um post lá no blog, na coluna da Nação, o título é Semana da Volta de Quem Não Foi e da Ida de Quem Não Veio. Falando sobre o Luiz Henrique também, que o Flamengo anunciou, aí o Luiz Henrique disse que não tem nada, aí o clube ficou de saia justa, tirou a matéria do site no ar, publicou uma outra matéria diferente sobre o assunto, ou seja, muita enrolação, né? E aí tem a notícia de que o Ibson vem, que o Galhardo e o David Braz já foram, a gente já sabe que eles já foram liberados, que só falta assinar a papelada e divulgar, mas diante de tanta bagunça, eu acho que a gente não pode cravar, né, que o Ibson já é do Flamengo e que tais jogadores saíram. Mas não cravaram um dia que saía Botinelli e vinha Vitorino, no dia seguinte não reformularam isso? Exatamente, também. Quer dizer, foi uma semana complicada. Como disse o Eduardo Matheus lá no blog, foi uma semana a volta de quem não foi e a ida de quem não veio, né? Exatamente. Complicado, Nesse caso aí, eu dou graças a Deus, cara, numa coisa, um assunto. Dá o Botinelli para trazer o Vitorino. Meu irmão, não sei de onde é que tiraram essa asneira. Por aí não mesmo. Não sei de onde é que tiraram essa asneira, sem brincadeira. Tinha você viu até o que o Bruno Almeida tinha falado semana passada, que o Léo Moura tinha sido oferecido, essas coisas tudo. Poxa, desce Léo Moura tá velho pra caramba, aí pega um jogador de 29 anos, aí beleza, aí tá valendo a pena. Mas, dá um jogador de 26 anos que custou 5 milhões de reais pro Flamengo, por um jogador que custou 2 milhões, nem 2 milhões de reais pro Cruzeiro, e esse jogador 3 anos mais velho que o nosso, não, desculpa, aí é atestado de competência. Mas essa troca envolvendo aí o Ibson com Galhardo e David Braz, o Flamengo ainda tendo que dar uma compensação financeira ao Santos, foi válida ou é válida, ô Talibã? Rapaz, eu acho que, na boa, se fosse para o David Braz e o Galhardo e a Isis Valverde ficasse por aqui... Mas por aqui no Flamengo, porque agora ela vai começar a frequentar aqui a cidade, aí já tá bom o negócio. Aliás, a Isis Valverde daria uma ótima gandula do Flamengo, hein? Sobre esse assunto, é o seguinte, o Flamengo tá dando 2 jogadores mais novos por um jogador mais velho e pagando a mais. O a mais, ele não sei se ele tá pagando pro Santos ou se é para assumir uma dívida do Santos que tem com o Locomotive. Acho que é Locomotive. Isso tudo que me chama a atenção é porque o Eduardo Duran é pessoa não grata lá na Gávea, né? Imagina se ele fosse um cara de boas relações. Né? Exatamente. Aí você pega aí, os 3 jogadores são do Eduardo Duran. Né? Os 3 jogadores, David Braz, o Galhardo e o Ibson. Ou seja, ele está fazendo a vontade dos seus jogadores, basicamente,
né? E a vontade do Flamengo, querendo ou não, nem sei se está sendo ouvida nesse ponto, mas com certeza o Flamengo está sendo o primeiro a ser analisado, né? Beleza, pra você, meu parceiro Walter, Diga lá. tu achou válido essa troca aí, velho? Não, pois é, eu não. Veja bem, eu particularmente não faria. Eu não acho que. Eu acho que o Galhardo é um jogador que tem potencial, né? Eu acho que ele não está bem, enfim, tecnicamente a gente poderia até emprestá-lo aí para o clube para que ele pudesse talvez desenvolver o potencial dele em outro lugar, né? O Ibson é um jogador que eu acho que, enfim, já deu boas alegrias para a torcida do Flamengo, mas eu acho que a época dele já passou, entendeu? Uma coisa que me incomoda um pouco no Flamengo é essa história de que tem que ter identificação com o clube, tem que ter pele rubro-negra, tem que ser flamenguista, etc. Isso, enfim, é um tipo de discurso que é quase que exclusivo do Flamengo. Eu não vejo isso acontecer nos outros clubes, quer dizer, esse resquício de que tem que voltar todo mundo, etc. Eu escuto agora mesmo. Pega aí o Deco no Fluminense, cara. O cara tá comendo a bola, todo mundo sabe que o cara é corintiano. Pois é, esse tipo de discurso não me seduz, entendeu? Hoje mesmo, enquanto conversa aqui, a gente vê, olha aí no Facebook, pessoas implorando pela volta do Adriano, pessoas implorando pela volta do Bruno, enfim, coisas surreais que a gente vê por aí, né? E financeiramente falando, eu acho que essa troca do Ibson pelo Galhardo e pelo David Braz não me parece uma boa, não. Eu não faria. Eu acho que as carências do Flamengo não passam pelo Ibson. Mas, enfim, também não acho assim desastroso, não. Desastroso seria a volta do Adriano. Tu acha desastroso, cara? Eu não acho não, cara. Ó, eu seria a favor. Eu seria a favor da volta do Adriano se ele voltasse nos mesmos moldes que o Juninho Pernambuco voltou pro Vasco, ganhando um salário mínimo e apenas compensação por produção. Se ele aceitasse isso, aí eu falasse, não, esse cara tá com vontade de jogar no Flamengo. Pois eu sou contra. Eu acho que se é para voltar, eu sou a favor de que se estabeleça o salário e volta. Essa questão do Juninho, lá no Vasco mesmo, tá dando problema, entendeu? Porque essa história de que é um salário mínimo não tá da boca para fora, né? São 50 mil reais por cada partida que ele joga, entendeu? Então, é uma situação em que você vai forçar a escalação. Enfim. Se fosse para voltar, eu preferia que se estabelecesse um salário e pagasse a ele. Mas eu torço, sinceramente, para que não volte. Aproveitar aqui para mandar um alô, todo mundo mandou alô. Eu tenho que mandar um alô aqui para o pessoal da Fly RS, né, que está prestigiando o programa hoje. Um abraço aí para os gaúchos queridos que estão nos ouvindo. Fala para eles prestigiarem outros dias também. Ó. Pois é, vamos prestigiar agora, sempre. Aliás, falando especialmente, mandando um alô especialmente para a Fly RS e para todas as embaixadas do Flamengo que fazem um trabalho sensacional levando o Flamengo a todos os cantos do Brasil e também do mundo, né? Casos da Fla Sucre, Fla Roma, Fla Xangai, Fla Singapura. É um trabalho sensacional que o Mauro Chaves, como o Walter já falou, está envolvido e que colaboram muito aí com o Flamengo. Certíssimo, Renato. Sobre essa questão do Ibson, Hélio, tem uma coisa aí que eu estava até, falando de Machado, estava até comentando com o Bruno Romero, um parceiro a respeito, sobre isso aí. Embaixador também? O Flamengo não tem dinheiro. Oi? Embaixador também. Sim, o presidente da Fla GV, que está sempre aí com a gente. O seguinte, o Flamengo não tem dinheiro em caixa. O Flamengo não tem dinheiro. Parafraseando Márcio Braga. O dinheiro acabou. E o Flamengo tem muitos jogadores no elenco. Um elenco muito cheio, de cerca de 40 jogadores. Vamos colocar assim por alto. Deve ter mais, deve ter uns intocados lá ainda. Então, o que o Flamengo tem que fazer? O Flamengo tem que perder de algum lado. O Flamengo não tem dinheiro? Se não tem dinheiro, vai ter que perder de algum lado. Para o Flamengo se reforçar, por exemplo, nesse caso do Santos, tem que ceder 2 para trazer 1. Porque o Flamengo, primeiro, precisa de reforços e, segundo, precisa se livrar desse elenco inchado, entendeu? Então, no meu caso, assim, eu gostei e não gostei dessa troca pelo Ibson. Por quê? Como o Walter falou, eu concordo, o Ibson não é uma posição hoje necessária no Flamengo. O Flamengo tem jogadores para a posição dele. E, por outro lado, eu gostei porque, de certa forma, é um jogador importante, que eu vejo tem muita qualidade, que já tem essa identificação com o clube, que bem ou mal é uma soma, é um fator importante, e o brasileiro é um campeonato longo. Quer dizer, eu vejo ali brigando pela mesma posição, por exemplo, caso o Flamengo jogue com 2 volantes, que eu creio que é o que vai acontecer, Cáceres, Luiz Antônio e o terceiro homem de meio campo junto com o Ronaldinho, você tem 3 jogadores para a mesma posição, que é o Botinelli,
o Kleber Show e o Ibson. Além de outros jogadores que podem Não fazer custa essa função. nada. Você tá esquecendo que eu vou colocar o Renato, hein? Ele tá sonhando. Eu tô deixando ele sonhar à vontade. Sonhe, Renato. Além do Renato Abreu, no caso, aí o Renato Abreu seria segundo volante, não sei o que tem na cabeça no Gel. Aliás, eu nem sei aliás, nem sei se o Gel tem alguma coisa na cabeça, pra falar a verdade. Nariz e cabelo. Mas assim, o que o Flamengo tem que fazer é buscar reforços para a defesa. O Flamengo foi falando dentro de campo. Claro que tem outras questões. Mas dentro de campo, o Flamengo foi eliminado 3 vezes nesse ano porque tem levado média de 3 gols por jogo. E como eu já falei no programa passado, nem o Barcelona vai sobreviver levando 3 gols por jogo. Ô, Renato, você colocou o Cáceres aí no meio campo, lembra-se que o Cáceres é só pra gosto, cara. Não, tem Cáceres só pra gosto. Bem lembrado, tá certo. Tem Imperador só pra gosto. Em agosto o João Santana vai ter uma dor de cabeça, porque início do Brasileiro ele deve começar, deixa eu ver, com o Luiz Antônio, ou Muralha, o Canelada, o R10. Olha, vai e o Kleberson. Eu acho que ele vai colocar da seguinte maneira: vai colocar o Kleberson como primeiro volante e o Luiz Antônio fazendo segundo volante. No máximo, os dois alternando nisso. É uma boa. Mas enfim, não é um cão de guarda. Os dois não tem aquela. Não eram Williams da vida, né? Mas enfim. Mas o Williams também não era o primeiro volante, era o segundo volante também. Só que era o segundo volante que dava combate e não sabia sair jogando. Não sabia sair jogando, mas era uma boa peça defensiva. Mas enfim, agora chorar, o leite derramado é tenso. E o Flamengo não tinha, na verdade, o Flamengo não tinha que trazer o Ibson, não, tinha que trazer o Montijo. Poderia dar uns 4 ou 5 jogadores pro Cruzeiro e traz o Montijo. Sou totalmente a favor disso. O Flamengo tem que se livrar desse tempo inchado e trazer jogadores de qualidade. O Flamengo não tem um armador, um camisa 10 como o Fluminense tem o Deco, né? Como o próprio Montijo no Cruzeiro. Eu vou dizer uma coisa pra você, Renato. O Montijo não é armador. Não, pera aí. O Montijo é a camisa 10. É o camisa 10, mas não é um camisa 10 clássico. Ele é o meio ofensivo, é diferente. Ele joga mais ou menos que nem um Thiago Neves, entendeu? A função que ele faz no Cruzeiro é exatamente o jogador de referência no meio campo que distribui as jogadas. Aliás, não, mas a referência lá bem... Eu tô falando que ele é uma referência bem próxima da grande área. Entendeu? Ele não é aquele jogador que você deu o exemplo do Deco aí. O Deco é bem mais atrás. O Deco é um jogador cerebral. É aliás, o Montijo não tá jogando nada, hein? Vamos também falar a verdade, que o futebol dele ficou em 2011. Isso, o Cruzeiro, aliás. O Cruzeiro não tem jogado 2011. O Montijo é um jogador que levou o Cruzeiro nas costas por 2 anos. Excelente jogador. Excelente. Sensacional jogador. Adoraria vê-lo no Flamengo. Até porque ele tem um nome parecido com o meu, né? Vai ser bonita a camisa, vou comprar a camisa dele. O nome dele é bem parecido com o meu, porque ele é Walter Montijo. Eu sou Walter Montijo. Aliás, nome de craque, né? Assim como o Victorino, que também não tem jogado bem, mas que é um zagueiro que era considerado um dos melhores da América, que teve boas campanhas pelo Nacional e pela Laú, e está em má fase no Cruzeiro, mas o próprio Gonçalves foi eleito o melhor zagueiro das Américas recentemente, ele está em má fase no Flamengo, porque toda a zaga do Flamengo está em má fase. O sistema defensivo do Flamengo é uma água, Sobre o Montijo, a mesma crítica que cabia, a mesma observação que cabia do Bruno Romero sobre o Gonzalez no ano passado, que ele jogava com 3 zagueiros, o Gonzalez é o mesmo problema. Ele é um zagueiro que joga mais, ele não fica na sobra, mas ele joga acostumado com ter alguém na sobra. Então, o Vitorino é um bom zagueiro, cara, mas dá um jogador no meio campo, que a gente sabe que tem habilidade, sabe que tem visão de jogo, precisa apenas se encaixar melhor nesse elenco do Flamengo. Um jogador que nem fala um A em português, porque ninguém até hoje se preocupou com isso e acha que isso não faz diferença, e faz, dar um jogador 3 anos mais novo para poder pegar um jogador bem mais velho, dar um tiro no pé. Aliás, falar em zagueiro, talvez o Zeca até concorde comigo, mas a impressão que eu tenho é que, pelo menos nesses meses iniciais aqui de 2012, o melhor zagueiro do Flamengo é o Wellington, por incrível que pareça. Eu já cansei de falar isso, eu sei disso, por isso que eu estou te falando. Eu acho que o Wellington, olha, pessoal, aí tem muita gente que deveria estar queimando a língua por aí, porque em 2000, pelo menos esse ano, não tem... Para ver em que ponto a gente chegou, né? Isso é que eu falo, é uma coisa preocupante. Quando o Wellington é o melhor jogador da zaga, é porque a coisa tá meio complicada mesmo, né?
Eu acho Aliás, exagero. aliás, o Zé Curubu tem essa apaixonite pelo Wellington há muito tempo, né? Não é apaixonante pelo Wellington. É simplesmente pelo seguinte. Já não é de hoje que a gente vê isso é comum. E o Renato agora está tendo com o Negueba nesse sentido. A torcida do Flamengo está pegando muito ranço do jogador da base que sobe e não estoura, entendeu? O jogador da base chega, se não é um Zico, ninguém vai. E isso para mim é errado, cara. É muito errado. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Tem que ter um pouquinho de carinho da torcida, apoio, entendeu? Pô, o Luiz Antônio esse ano jogou pra caramba. Um jogo que levou 3 passes seguidos e não foi vaiado. O Williams cansa de errar passes seguidos e ninguém vaiava o cara. Eu queria fazer um comentário aqui, mudando um pouco o rumo, porque recebi por e-mail agora aqui uma mensagem, o pessoal que está ouvindo o programa aí, dizendo que o Renato deu a informação de que o Flamengo teria 40 jogadores sob contrato. O pessoal foi conferir, são 80 jogadores que tem no contrato. O Flamengo tem sob contrato atualmente. Sim, são 80 jogadores. Mas tem muitos que estão na base e muitos estão emprestados. Muito emprestado, pois é, mas o Flamengo tem 80. Mas os empréstimos acabaram, muitos estão voltando. Pois é, daqui a pouco... Isso é uma promessa ou ameaça, rapaz? Isso é uma ameaça, óbvio, né? Tá voltando aí, ó. Tá encerrando o contrato do Marcelo Lomba, tá encerrando o contrato, já encerrou o contrato e voltou, acho que hoje ou foi ontem, do João Vitor, que estava emprestado em Londrina. O Eric Flores também está voltando. Acho que ainda não volta. Quem não volta é Everton Silva, que vai continuar no Atlético Goianiense. Não, o Everton Silva vai pro ABC. Ele vai emprestar pro ABC? Ele vai voltar e parece que ele não gostou muito, né? Porque ele foi pouco aproveitado, aí o Flamengo parece que vai repassar pro ABC. Ele não jogou nenhuma partida. O Flamengo deve repassar ele pro ABC, né? Então, e tem também o Leno, que também tá lá no Náutico. E o Egídio, que pelo que eu tenho visto, tem jogado até bem no Goiás. E Zeca, parece que o João Vitor subiu, hein? Parece que o João Vitor voltou, hein? Voltou. Tá voltando. Voltou ontem. Ontem ou hoje, não sei. Mas... Essa informação, Walter, dos 80 jogadores, os 40 que eu falei são que estão hoje no Flamengo. Tem um contrato dos que estão emprestados, né? Mas o que estão recebendo o salário do Flamengo são cerca de 40, não é isso? Ou não? Não, são 40 não profissional. São 40 não profissional. Não se esqueça que também de contrato, nos juniores o pessoal assina contrato. Mas olha, de vez em quando você se surpreende. Eles falam, os caras estão lá fora. Todo mundo no Campeonato Carioca, estava vendo um jogo. Bem sabia, de repente eu olho e tá entrando o Paulo Sérgio em campo. É isso mesmo. O Paulo Sérgio também. Qualquer dia você vai ligar a televisão, vai ver lá o Eric Flores, enfim. Então, o Eric Flores estava emprestado aqui ao Itumbiara aqui. Esses esqueletos estão todos por aí. Tem os esqueletos do balanço e os esqueletos do elenco. A nos assombrar. É triste, cara, é triste. Não, vocês estão pegando isso, mas tem gente pior lá no Flamengo que a gente nem sabe nem o nome. Tem um zagueiro que veio do Madureira. Arthur Sanches. Ele mesmo, Arthur Sanches. O cara veio, passou mal, não deu conta de treinar no Flamengo direito, mas tá lá. Rapaz, mas eu vou te falar. A gente fez aqui no Corneteiros um programa, a gente dedicou muito tempo falando sobre o elenco. Eu levantei os dados. O Flamengo tem 38 jogadores no elenco. Aí a gente comentou. Aí no programa seguinte, não sei quem, eu acho que foi o Talibã que falou, pô, Renato, a gente esqueceu também do Paulo Sérgio, ainda tinha o Fabiano Oliveira, ou seja, eram 40. Aí, naquela semana, o Talibã, veio um amigo meu aliás, um amigo lá do Facebook, ele comentou, pô, cara, e o Arthur Sanches, o que você acha dele? Aí eu, Arthur quem? Arthur Sanches, aquele zagueiro do Madureira que tá no Flamengo. Eu, quem, cara? Nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui procurar saber, rapaz, quem é? Da onde esse cara surgiu? Esse cara se tocou lá, foi escondido? Ou seja, são muitos jogadores sugando dinheiro do Flamengo. Quer dizer, você não sabe, o Flamengo tá com o elenco muito, muito cheio, né? E eu nunca vi a cara desse Arthur Sanches, não sei nem quem é, cara. O Flamengo apostar nesses jogadores que o Flamengo paga nada, praticamente, deve um zagueiro do Criciúma aí, veio, inclusive. É o Anderson Cordeiro, Anderson Conceição, alguma coisa assim, né? Anderson, né? Ele deve vir. O Flamengo apostar nesses jogadores que basicamente não paga nada para tê-los no elenco e ainda paga barato, se for para renovar o elenco, beleza. Mas se for só para ficar lá constando nos 80, aumentando a conta para os 90, né, 90 jogadores, aí não. Mas você pega aí,
O Flamengo, não sei de onde é que não caçou um time para poder vender o Lomba, pô. O Lomba ano passado fez um brasileiro excelente pelo Bahia. Foi elogiado e tudo mais, ganhou o prêmio lá daquele de regularidade, o pessoal dando votação por jogo. O cara ganhou o prêmio, não foi lembrado no prêmiozinho da CBF no final do ano, porque não jogava no Bahia. E o Flamengo simplesmente não consegue, não para pensar assim, pô, vamos arrumar um time para comprar esse cara, entendeu? O Flamengo fica esperando ninguém bater na porta dele oferecendo uma proposta milionária. Não, vira e fala, pô, tem tal jogador aqui, não tô querendo ele no meu time porque eu tô com outro, ele não vai ter oportunidade, eu tô querendo vender, entendeu? Não, o Flamengo fica esperando o pessoal vir sempre. O Flamengo só não vai vir mais, porque todo mundo sabe que o Flamengo entrega de graça. O Flamengo entrega de graça. Vocês podem reclamar do Egídio, mas algum dinheiro ele valia. Vale ainda? Não, vale ainda, só que naquele sentido, né, Walter? Tá emprestado até o final do ano pro Goiás e o contrato dele com o Flamengo termina no final do ano. Ou seja, vai sair de graça. No meio do ano, deve ser um pré-contrato, se bobear com o Goiás e ficar lá. Vai sair de graça. Vários jogadores do Flamengo saem de graça o tempo inteiro. O Eric Flores despontou com um valor, o Flamengo não soube trabalhar esse valor. Saiu emprestando ele para Ceará, depois Náutico, foi desvalorizando o jogador, não deixou ele tentar algum tipo de retorno, e também não sabe mais o que fazer com o cara. Hoje em dia ninguém lembra mais do bicho, entendeu? O Flamengo não tá, por exemplo, empresta para outro time, não vai utilizar, em vez de vender, não, empresta de novo, não, vende, cara. Se o cara valorizou, vende. O Flamengo não tem problema, o Flamengo não sabe vender. E não é de hoje. A Patrícia Amorim realmente não teve jeito de ninguém, né? Não sei como é que conseguiram vender o L, aquele Vanderlei, mas o preço que foi. Eu queria saber a respeito aí que o Flamengo nunca consegue valorizar seus jogadores. Dessa leva aí dos que estão emprestados, o único que deu uma valorizadazinha foi o Lomba, que o restante, velho, tá sumido, ninguém ouve falar. Aliás, Marcelo Lomba tá com status de ídolo lá na Bahia. Exatamente, ó. Tá na hora de fazer dinheiro, pô. Oportunidade. O contrato do Lomba encerra no final do ano. O Flamengo, se enrolar mais um pouco, o Lomba assina um pré-contrato com outro time. O Flamengo podia aproveitar assim, olha, é ídolo no Bahia, vira o Bahia e fala assim, olha, eu quero tal jogador. Aponta pro elenco do Bahia e escolhe algum jogador. De repente, tô precisando de um lateral. Porra, pega aquele Avni lá que joga pra caramba. Avni? Não. Fez um ótimo brasileiro ano passado. Souza logo então, já é rubro-negro, tá identificado com o clube. Não. Caveirão. Fora Caveirão. Tem gente que quer ele de volta. E eu digo mais. Se for pra trazer o Caveirão, que traga o Obina de volta. Muito Olha aí, ó, eu ia comentar isso daí. Prefiro o Obina. Prefiro 1000 vezes o Obina. Obina é ídolo. Caveirão não. E não tô brincando. O Obina é ídolo, cara. Pô, o cara só fazia algo importante, meu. É verdade. Eu ouvi. Eu conheço gente que tá ouvindo o programa que deve estar dando pulos de raiva por causa Esse meu comentário? Aliás, vou lançar uma campanha aqui, ó, Volta Obina. Cara, não, ó, vocês estão rindo aí, ninguém pode estar dando pulos de raiva, mas sinceridade, cara. O Obina fez gol da final da Copa do Brasil. O Obina fez um gol que livrou o Flamengo do rebaixamento. O Obina adorava fazer gol em clássico. Contra o Botafogo meteu 3 numa final de Carioca. Cara, sem brincadeira. Os gols que ele fez foram importantíssimos. Beleza, no último semestre dele no Flamengo ele não fez gol nenhum. É fase, isso tudo é fase, né? Tem gente aqui falando que o Flamengo deveria ir atrás do Rafael Tolói, do Neto do Guarani. Não é trazer Anderson Conceição, que ninguém nunca ouviu falar, né? Se é para dar uma sugestão, Se é para dar uma sugestão, hoje eu estava vendo aqui a decisão do campeonato entre o Inter e o Flamengo de Caxias. Não sei se vocês sabem que o Caxias se chamava Flamengo de Caxias até a década de 70. Né? E tem um jogador no Caxias, um lateral esquerdo, que é um espetáculo, chama-se Fabinho, foi decisivo no gol do Caxias, é o melhor jogador do campeonato, o melhor lateral do campeonato, e tá aí de bobeira, não deve custar meio magal. Ó, vou te falar, Walter, eu comentei lá eu conversei um pouco lá com o Cascão, no evento da Gávea. Aí eu falei, Cascão, tem um lateral aí muito bom, chamado Matias Rodrigues, da Universidade do Chile, que isso aqui. Ele rapaz, já ouvi falar, eu sei, isso aqui. Só que tem a questão da necessidade, né? Ou seja, o Flamengo não tem uma necessidade hoje de laterais. A necessidade hoje do Flamengo, ao meu ver, é de
talvez um atacante, mas muito mais de um camisa 10, primeiro volante e zagueiro. Eu falo primeiro volante porque já saíram ou vão sair o Williams, Maldonado e o Ayrton. Né? E o Flamengo só vai ficar com o Cáceres, que mesmo assim vai vir só em agosto, e o Muralha para fazer essa função. Né? Então, E tem o João Vitor. O João Vitor tá voltando, cara. O Joel subiu ele pra fazer pra suprir a carência do setor. Tem um Rômulo. Tem um Rômulo ainda. Opa. Mas, cara, será que eu sou o único que é insatisfeito com as atuais laterais do Flamengo, tanto esquerda quanto direita? Não, eu também. Também. Porra. Pelo menos na direita você tem o Léo Moura que está numa fase interessante, veio bem, enfim. Interessante pra quem? Interessante pra quem, Renato? Sério? Não, Zeca, assim, vamos colocar o seguinte. Primeiro, se tratando do nome dele e do momento dele na carreira, ele não vai sair do Flamengo agora no final. E segundo, eu acho que ele tem feito. Eu já pedi muito a saída dele ano passado. Eu acho que um cara que estava andando em campo, não estava sem sangue nenhum, entre outras besteiras que ele andou falando da torcida, enfim. Mas esse ano, dentro de campo, falando tecnicamente, ele tem rendido bem, tem sido um dos principais jogadores. Né? Cara, render contra os pequenos cariocas, cara, isso pra mim não é nada. Não, mas no mínimo tem que dar uma sequência. No mínimo tem que dar um voto de confiança, no mínimo. Todo ano a gente dá um voto de confiança pro Léo Moura depois de um carioca. Sobre a lateral direita, o Flamengo tem o Magal aí que sempre entrou bem. Aliás, o Cascão frisou. Magal tem mais oportunidades, deve ter mais oportunidades. O Cascão mesmo gosta do Magal. Eu acho que o clube deve dar uma sequência ali com ele, ou testando o Wellington Silva na lateral esquerda também. Ah, meu Deus do céu. A impressão que tem é que se pintar a proposta, o Júnior César vaza do Flamengo. O problema é pintar a proposta, né? O cara tava encostado do São Paulo e ninguém queria. E o Joel já declarou que ele quer trabalhar com 32 nomes. Hoje o Flamengo tem, recebendo o salário da Gávea, lá dentro do Flamengo. No profissional tem 40 jogadores e o Joel quer trabalhar com 32 nomes apenas. Ou seja, tá chegando o jogador, alguns estão saindo, mas parece que não tá certo. Quer dizer, por enquanto só chegou e não saiu ninguém, né? Então o elenco o que não saiu voltou para a base, foi o Tomás. Ninguém vai comentar isso não, né? Tem razão isso. O Tomás e o Lucas, né, na verdade. Os dois. O Tomás e o Tufão voltaram para a base. Ai, meu Deus. E se comenta que a descida do Tomás foi justa em relação aos rendimentos dele nos treinamentos. É o que se comenta lá no Flamengo. Não foi uma burrada do Joel, digamos assim, apesar dele ser burro pra cacete. Foi uma questão técnica e questão de merecimento também, essa descida aí do Tomás. Eu só acho que é o seguinte, por exemplo, o jogador tá lá no profissional do Flamengo. O técnico quer mandar ele de volta para a base, o jogador da base, tem idade da base. O técnico podia, no mínimo, chegar e conversar com o cara. Não mandar alguém dar o recado. A questão aí do Tomás, cara, o Renato falou que foi o desempenho do Tomás nos treinos. Mas também nos jogos também não vem fazendo grandes coisas. Certo? A questão do Lucas aí também eu vejo que também não foi nada disso. Não é tudo isso. Também pode voltar para a base para aprender um pouquinho mais. A gente tem que o ter problema um é que o mais Lucas está paciência. estourando a idade. O Lucas tem que voltar a subir esse ano. E não vai me surpreender se o Lucas vazar do Flamengo para a Europa, hein? Não vai me surpreender não. O Lucas é um jogador sensacional. Eu acho que quem acompanha a base sabe que o Lucas é um jogador de muito potencial. Ele desceu, não sei o motivo, mas é um jogador que certamente deve interessar os clubes da Europa. Ele tem porte, ele tem cara de jogador europeu. Ele tem porte de camisa 9, de goleador. Enfim, ele é um jogador de força, apesar de dar pouca idade. É um jogador de 20 anos já. Eu acho que, sei lá. Rapaziada, estamos chegando aí ao final do corneteiros.com. Renato Loscross, comentários finais aí. Bom, queria agradecer a galera que acompanhou aí com a gente o programa, agradecer aí a mesa pelo papo, foi muito bom. A galera lá também da Fla RS. Aliás, Walter, eu encontrei 3 ou 4 membros da Fla RS lá no aniversário do Flamengo, a gente trocou uma ideia lá.
Sim. Muito bom. E comentando o seguinte, tem surgido aí campanhas para o rubro-negro se associar, se aproximar politicamente do clube, se aproximar mais do clube. E rolou nesse sábado, de tarde lá na Gávea, o primeiro passo da campanha Associe-se para Mudar. E eu estive lá, também, o Moraes também foi lá dar a força lá. A gente foi muito bem recebido lá no clube. E pedir para a galera conhecer mais, ficar atenta com relação a isso. E quem puder, o Flamengo precisa muito de novos sócios, até mesmo para conseguir, aos poucos, desengessar o Flamengo, né? Tirar aquela galera lá que está com a bunda sentada no estatuto e não levanta por nada nesse mundo. E é isso, vamos focar nessa questão e quem puder, o Flamengo precisa muito dessa força. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos lá, até a próxima. Valeu, Renato Cross. Careca Talibã, que falou pouco hoje. Comentários finais aí. Senão eu vou estar vinhetando falar muito. Não. Hoje eu tô aqui porque eu tô mais aprendendo aqui, porque realmente desses assuntos aí de balanço financeiro, é um assunto que me interessa muito, mas eu não tenho lá tanto conhecimento assim, né? Então eu queria aproveitar e agradecer aí a audiência da galera aí, a participação aí do nosso parceiro do Zé Corubo Rei, do HL, do Renato, do nosso parceiro Walter. E é o seguinte, né? O clube, apesar da gente estar de férias, é o que a gente comenta, né? É melhor a gente estar um mesinho de férias do futebol do que estar um ano de férias da Série A, né? Justamente, tá ali. Entendeu que adora tirar férias da Série A. Meu parceiro Zeca, comentários finais aí. Bom, mais uma vez agradeço a todos pelo convite, participação, para tentar elucidar um pouco essa questão do balanço, conversar sobre esses burburinhos de transferência do Flamengo. Espero que a torcida rubro-negra que tenha ouvido sobre o balanço tenha tirado algumas das suas dúvidas e tenha ficado sabendo mais sobre como anda a gestão do Flamengo, né, para poder analisar além do campo. Né? O campo é importante, mas também fora dele é muito importante. O Flamengo, em estado de insolvência, é muito ruim para todos os torcedores. Né? Então agradeço mais uma vez a participação, o convite, e agradeço a todos os ouvintes aí que acompanharam a gente durante essas 2 horas. Beleza? Um abração à galera da mesa. Valeu, Zeca. Walter Monteiro, muito obrigado pela sua participação aí, meu irmão. Comentários finais aí. Bom, eu que agradeço, prazer imenso ter podido participar com vocês aqui dessas 2 horas falando sobre o balanço do Flamengo e falando sobre o Flamengo. Aproveitar para fazer um jabazinho final aí. Toda quarta-feira eu tenho publicado uma série de artigos sobre que eu tenho chamado de reflexões sobre o futuro do Flamengo, né? São artigos que não são artigos políticos na essência da política da Gávea, mas pensamentos assim sobre como é que a gente deve agir, considerando que a gente tem eleição no final do ano, né? O Lalas aí já tem sido meu leitor fiel aí, tem feito comentários, então nessa próxima quarta eu vou escrever o próximo artigo sobre o sócio off-Rio e dali para frente vou começar a falar sobre o modelo de gestão, modelo clube-empresa, se vale a pena, se não vale a pena, coisas assim. E quando quiserem, estou à disposição. Prazer imenso estar aqui no Corneteiros. Valeu, Walter. Muito obrigado pela participação. Claro que se tiver disposição aqui, vem aqui trocar uma ideia com a gente. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Uma boa semana a todos. E nós fomos!